Quando se dá o sangue pela empresa em que se trabalha, você espera receber boas recompensas e reconhecimento em troca. Porém, tudo que esse cara conseguiu foi ficar doente. Felizmente, nos isekais a pessoa sempre tem uma segunda chance, então nessa obra vamos acompanhar ele em um novo mundo com masmorras e criaturas mágicas. Só tem um problema, ele é do nível mais baixo, porém com uma habilidade absurdamente apelona, isso vai ser resolvido num instante. Galera, muito obrigado pelos 250 mil inscritos, mas não vamos parar por aqui. O algoritmo do canal tá um pouco prejudicado, então bora dar aquela força pro canal, galera, e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo pra bater a meta de 4.304 likes. E agora, bora lá. O anime começa com o som de uma pancada e um item sendo dropado. Um cara que acabou de acordar ouve uma garota comentando que ele é um humano que acabou de dropar. A mina estranhamente acha que deve ser um drop de carne e resolve cortar, mas o cara se assusta e solta um grito que também assusta a garota. Só agora ela entende que ele é mesmo um ser humano, que esperta. Ela questiona por que será que um slime dropou um humano em vez de um broto de feijão. O cara tá sem entender nada do que a mina tá falando, então ela decide fazer uma demonstração. Um slime azul vem pulando pra todo lado quando a mina corre tentando acertar a criatura com uma marreta gigante. Porém o bicho acerta ela primeiro, tirando mais da metade do HP, ou pontos de vida pra quem não tá acostumado. Mesmo assim, o próximo golpe ela acerta e a criatura desaparece, deixando um drop com alguns brotinhos de feijão. O cara pergunta por que isso acontece, mas a garota diz que todo mundo sabe que os slimes do nível 1 de Telulu dropam brotos de feijão, porém ele nunca ouviu falar disso. Só agora ele percebe que não tem a menor ideia de onde tá nem do que tá acontecendo. Enquanto colhe os brotos, a mina explica que não só os brotos de feijão, mas tudo nesse mundo é dropado por monstros que vivem em masmorras. Eles vão caminhando e o cara pergunta se eles não estão no Japão. Ela obviamente não sabe o que é Japão nem o que é a Terra, então fica tudo mais confuso na cabeça do rapaz. Depois da garota eliminar outro slime azul, ele pergunta se é só esses slimes que a mina vai derrotar. Então ela conta que só tem esse slime nesse primeiro piso da masmorra, e ela não vai pra outros níveis porque ainda é bem fraquinha. Apesar disso, ele não acha que ela parece fraca, porém a menina diz que precisa subir de nível para descer até outros andares da masmorra. Em seguida, ela leva ele para ver um quadro de status, uma tela bem grande com um sensor onde ela coloca a mão para mostrar o status da pessoa. A mina tá no nível 3 de 40, com o HP no rank B e força no rank C. Todo o resto é rank E ou F. Vendo que esse é como um videogame, o cara entende que ela parece ser uma personagem baseada em força bruta. Na segunda página, ela mostra os ranks de drop, que determinam quanto a pessoa consegue dos itens dropados pelas criaturas eliminadas. No caso dela, o rank mais alto é o de planta, por isso ela fica coletando os brotos de feijão, só que tá apenas no rank E, enquanto todo o resto é rank F. Agora é a vez do cara ver o próprio rank. Ele coloca a mão e vê que todas as habilidades são rank F, e ele tá no nível 1 de 1, ou seja, não tem como subir de nível. Na segunda página, a garota diz que a taxa de drop dele é triste. Ele nem abre os olhos pra ver, enquanto a garota faz umas contas de letras pra entender o quanto é baixo. Só que quando ele abre os olhos, percebe que tá tudo no rank S. A verdade é que a mina não entendeu que o rank S tá acima do rank A, pois nunca viu nada nesse rank antes. Sendo assim, o rapaz decide testar pra ver, mas precisa de uma arma. A mina até empresta um martelão, porém é pesado demais pro coitado. Então ela empresta uma lança de bambu pra ele. Nesse momento, uma voz eletrônica diz que ele adquiriu a lança. Quando o slime aparece, o cara tem muita dificuldade pra acertar, mas quando finalmente elimina a criatura, a quantidade de broto de feijão que dropa é absurda comparada ao que a garota conseguia antes. De repente, a barriga do cara começa a roncar, então a garota chama ele pra se alimentar. Ela preparou uma refeição com os brotos de feijão e um molho de pimenta que o cara fala que combinou muito bem, mas só falta uma cerveja pra acompanhar. A garota então fala que não bebe, pois comprar álcool é caro demais pra ela. A mina também dá uma sopa pra ele e quando ele experimenta fica paralisado. Ela acha que tem algum problema, mas ele fala que faz muito tempo desde que comeu uma refeição quente ao lado de uma pessoa. Antes ele saía de casa cedo e fazia hora extra até tarde sem ser pago. A comida era qualquer coisa gelada que ele comprava em uma lojinha. Com isso, ele estragou a própria saúde e foi parar no hospital, mas depois disso achou que tinha que compensar o tempo perdido, então fez ainda mais horas extras. Perdeu o último trem e tirou um cochilo, depois ele foi dropado por um slime nesse lugar. Pra confortar ele, a mina dá um abraço e fala que os esforços sempre são recompensados. Pode até demorar, mas quem se esforça com certeza acaba sendo recompensado, e quanto mais se esforça, maior será a recompensa. Ela acha que ele deve ter se esforçado demais, então o que resta é ele ser recompensado agora. O cara fala que precisa encontrar um lugar pra dormir, então a garota fala que ele pode procurar uma pousada na cidade.
cidade, que fica na saída da masmorra, e ela também vai dormir daqui a pouco, só que dentro da masmorra mesmo, pois sua taxa de drop é muito baixa, então não ganha muito com isso, mas só em um dia alugar um apartamento. Antes do homem sair, ela deixa a lança com ele pra não ficar desarmado, então ele fala que ainda vai devolver. Eles finalmente se apresentam, a mina se chama Emily Brown, e ele se chama Ryota Sato. Ela não entende a pronúncia, apesar de ser um nome japonês bem simples. Na cidade, ele começa a entender como as coisas funcionam por lá. A moeda do local é o pilo, os brotos de feijão renderam 200 pilos, alugar um quarto pra dormir custa 2.000 pilos por noite e um prato de comida custa uns 500 pilos. Com isso, Ryota caça vários slimes pra conseguir bastante drop, até que 3 dias depois, ele leva Emily pra uma casa alugada. Ela se impressiona por ele ter conseguido fazer isso em 3 dias, sendo que o aluguel desse lugar é 20.000 pilos por mês. Ele então entrega a chave dizendo que é a Emily que vai morar ali enquanto ele paga o aluguel como agradecimento pela sopa. No entanto, ele tá bem acabado, com olheiras fundas e calos nas mãos, então Emily decide fazer sopa daqui pra frente pros dois se alimentarem, ou seja, ela quer que ele more ali também. Um tempo depois, Ryota leva um saco de brotos de feijão pra vender, e a moça da loja, chamada Erza, tem cabelos e olhos cor de rosa. Ela também não consegue acertar o nome do Ryota. Os brotos dão um total de 1.967 pilos, mas como o cara sempre traz em grande quantidade, a moça arredonda pra 2.000. Ele comenta que mesmo assim não rende muito e tá pensando em explorar o segundo piso de Telulu. Então Erza conta que os monstros de lá dropam cenouras. Além disso, ela comenta que surgiu uma masmorra novar recentemente. O lugar se chama Nihon-1 e uma organização chamada Neptune já tá investigando o que dropa lá. Antes do cara ir embora, a moça avisa que abriu um estabelecimento novo na esquina que serve uma bebida muito boa. Ela chama ele pra tomar umas lá, não perde tempo, hein? Só que Ryota recusa e vai embora, quando uma outra vendedora zoa a menina por ter tomado um fora. Chegando em casa, Ryota vê que o lugar tá bem limpo, e Emily avisa que fez uma faxina. Ficou tudo tão limpo porque é a primeira vez que ela faz uma faxina e acabou se empolgando. Além disso, ela preparou uma toalha quente pra ele pôr no rosto e relaxar um pouco antes de tomar um chá. Ryota diz que ela deve estar cansada por fazer tanta coisa, mas como Emily nunca fez coisas de casa, isso é tudo novidade pra ela, então na verdade a mina se diverte fazendo isso. O cara comenta da nova masmorra, então a garota comenta que ficou sabendo que não dropa nada lá. Essa informação deixa ele curioso, afinal nesse mundo tudo dropa nas masmorras, então tem que ter algo lá também. Ryota decide explorar o lugar que a princípio tá bem vazio, mas de repente aparece um esqueleto pra atacar ele. O cara não é acertado por pouco, mas o golpe da criatura derruba uma coluna inteira de pedra. Ryota tenta revidar com a lança, mas por ser um esqueleto, o objeto passa direto entre as costelas e acerta na coluna atrás da criatura. Quando tá pra ser acertado, o cara é salvo por essa coluna que desaba em cima do monstro, então ele aproveita pra finalizar o oponente. Nesse momento, dropa uma semente do esqueleto que some quando ele pega na mão e a voz digital diz que o HP máximo do cara subiu 1 ponto. Quando ele vai com Emily verificar os status, mesmo ainda estando no nível 1, o HP de Ryota mudou pro rank C, então o efeito da semente foi real mesmo. Depois disso, o cara enfrenta vários outros esqueletos e até leva Emily pra ajudar e fazer uns testes. Eles descobriram que quando Emily finaliza um esqueleto não dropa nada, porém quando Ryota finaliza, Emily não consegue pegar a semente que só atravessa a mão da mina. Além disso, ele é o único que escuta aquela voz. Isso é estranho, pois o item que dropa e só uma pessoa pode pegar poderia desequilibrar as coisas nesse mundo. No entanto, é isso que acontece e o cara fica mais forte sem subir de nível. Isso significa que Nihon-1 é uma masmorra feita apenas para subir os status. Alguns dias depois, agora com HP já no rank S, depois de ter se esforçado bastante na Nihon-1, ele decide começar a explorar o segundo piso de Telulu para ver o que consegue evoluir lá. A garota pede para ele não exagerar, pois o cara tende a se esforçar além da conta, como quando alugou essa casa que tava com a aparência bem acabada, e agora ele tá sempre voltando tarde, então ela pede para ele pelo menos voltar no começo da noite. Com isso, o cara lembra que no outro mundo ninguém se preocupava com ele, mas agora tem ela, então ele decide seguir os conselhos da garota. O segundo andar de Telulu tem as paredes laranja e o slime que aparece é verde com um gorro vermelho. Mesmo sendo acertado, Ryota não perde quase nada de HP e nem sente dor com isso. A criatura continua atacando até ser acertada pela lança de bambu e dropar uma cenoura bem grande. Em seguida aparece outro slime verde que é atingido por um disparo de fogo. Então aparece um trio de exploradores. Um deles usa um dispositivo para checar o status do Ryota, que sendo nível 1 faz todo mundo dar risada. Antes de ir embora, um deles manda o cara voltar pro primeiro piso para não acabar indo de base. De repente aparece outra pessoa, uma garota com orelhas de coelho que quando Ryota pergunta se são naturais, em vez de responder ela pergunta se ele é nível 1. Quando o cara confirma, ela fala que odeia nível baixo e acerta a testa dele com a mão. Depois dessa situação estranha, a mina vai embora. Em casa, Emily se impressiona com o tamanho das cenouras. Lá Ryota conta que as cenouras que ele vendeu renderam 8.000 pilos, mas ele guardou essas para eles poderem
poderem comer. De repente alguém bate na porta e o cara atende. Quem aparece é a coelhinha doida que novamente acerta a mão na testa dele falando que odeia nível baixo. Do nada ela parece mudar de personalidade e fala que ama o cara. Ryota se pergunta se nesse mundo garotas coelhos são normais, até que a coelha dá outro toque na cabeça dele. Estranhando algo, ela pega outra aventureira e faz o mesmo movimento, que é tipo um golpe de karatê. Isso derruba o homem instantaneamente, assustando a Emily e o Ryota. Depois disso, a menina coelho diz que fez isso com o Ryota, mas ele ainda tá vivo apesar do nível baixo. Enquanto outros homens ajudam o coitado que foi atacado a se levantar, Ryota pensa que isso ocorre porque seu HP é de rank S, mas em vez de tentar explicar, pergunta o que a mina tá fazendo ali. Então a coelhinha tira uma cenoura da roupa e conta que pegou isso lá na masmorra. O cara lembra que quando tava carregando as cenouras dropadas mais cedo, uma delas caiu no chão, mas nem ele nem a Emily viram pra onde foi, sendo que na verdade foi a garota coelho que pegou. Ela fala que quer umas cenouras incríveis como essa e vê o tanto de cenoura gigante que eles têm em casa. A coelha fica encantada e a Emily chama ela pra comer com eles. A loira pega as cenouras e descasca antes de cortar em tirinhas bem finas pra colocar pra cozinhar. Ela prepara também um molho com carne com as folhas da própria cenoura, finalizando o prato que ela chama de soba de cenoura, pra comer acompanhado de uma sopa de brotos de feijão e cenoura. Quando estão começando a comer, Ryota pergunta de novo se as orelhas da menina coelho são naturais, mas em vez de responder, ela só elogia a comida e fala que a Emily é uma deusa. O cara concorda que a comida dela é de nível divino, só que a loira acha isso um exagero. Depois de comerem, a coelhinha agradece pela refeição e se despede antes de sair. Ryota e Emily acham essa situação engraçada, mas em seguida a garota agradece, dizendo que antes dele aparecer, ela sempre comeu sozinha. Então comer junto com ele e ainda com outras visitas que ele trouxe deixa ela realmente muito feliz. Ao escutar isso, Ryota se lembra que no outro mundo ele também sempre comia sozinho. Ainda muito alegre, Emily combina com Ryota de sempre comerem juntos de agora em diante. No dia seguinte, ele vai até o segundo piso da masmorra Nihonium, enquanto reflete que ganha uma vida aconchegante ao chegar nesse mundo, e para proteger isso ele precisa ficar mais forte. É nesse momento que aparece um zumbi atacando o cara. Ryota usa a lança de bambu e consegue acertar o morto-vivo, mas a arma acaba quebrando. O cara leva um soco desse inimigo, mas não sente dor por causa do HP rank S, mas ainda assim acha isso nojento. Ele ataca de volta e acaba sujando as mãos, mas não tem o que fazer. Como Ryota não tem mais nenhuma arma, o cara termina o combate na mão mesmo, e no pé também, já que o último golpe foi um chute. Com o monstro derrotado, aparece outro drop de semente. Ryota pega o item e dessa vez, diferente do primeiro andar onde as sementes dropadas aumentaram o HP dele, a semente desse andar aumenta sua força em 1 ponto. De repente, Ryota percebe a menina coelha em um canto da masmorra, parece que ela viu tudo. A mina se aproxima e pergunta o que era aquele drop. A situação vira um dilema pro cara, já que todo mundo pensa que essa masmorra não dropa nada, mas só ele que tem as taxas de drop no rank S consegue esses drops onde ninguém ganha nada. O cara prefere não contar pra coelha, mas a verdade é que ela tá mais interessada nas cenouras. Ela faz uma cara de foda, mas dá pra ele uma escolha bizarra, morte ou cenouras. Como em Nihonium não tem cenouras, ele promete que vai pra Telulu coletar algumas cenouras depois e fala pra ela esperar por ele na gratidão da Andorinha, aquela loja onde as pessoas vendem os itens coletados nas masmorras. Ele acha que enquanto tiver cenouras vai ficar tudo bem. Como a força dele subiu do rank F pro rank D, Ryota conseguiu derrotar os slimes muito mais facilmente e assim conseguiu coletar muito mais drops. No mercado ele vê que a menina coelho já tá lá esperando. As pessoas acham estranho quando o cara se aproxima dela, parece que todo mundo tem medo, mas ele só foi dar uma cenoura pra ela. Quando a garota fala que ama essas cenouras, os outros aventureiros ficam impressionados. A coelha come feito um burro, então Ryota comenta que tem algo de errado com ela, não me diga. De repente, Ezra pergunta se o Ryota conhece essa garota, mas o cara fala que não diria que conhece exatamente. Ele só deu algumas cenouras e ela aparentemente acabou se apegando. Essa informação deixa todo mundo ainda mais impressionado. Com isso, Ezra fala que vai comprar essas cenouras pelo dobro do preço normal, e explica que essa garota se chama Eve Colos Leader. Ela tem orelhas naturais de coelho e é uma aventureira que possui uma técnica assassina chamada Excalibur, um ataque com a mão que dizem ser capaz de rachar uma pedra ao meio. Eve também é famosa por ser louca por cenouras, e nas masmorras mais próximas dessa cidade, que tem pisos onde dropam cenouras, tem andares onde ninguém além dela consegue acessar. O bordão dessa coelha é morte ou cenouras, e dizem que alguns realmente já foram jogar no Vasco depois de dar cenouras ruins pra ela. Por fim, Ezra fala que qualquer cenoura que a Eve aprove com certeza pode ser vendida por um preço mais alto, e ela compra cada uma por 15 mil pilos. Como são 30 cenouras, o cara faz as contas e vê que o total foi de 450 mil. Ele agradece pra menina coelho, mas é claro que ela diz pra agradecer com cenouras. Ryota diz que já parou a exploração do dia e pode trazer mais no dia seguinte, só que ela não quer esperar, e quando vai fazer novamente aquele ataque, o cara segura a mão dela, espantando todo mundo no local novamente. Ele explica que prometeu pra Emily que não ficaria trabalhando até tarde, então promete dar mais cenouras pra Eve no dia seguinte. Ela acaba concordando e vai embora depois disso. No dia seguinte, em Telulu, Ryota encontra uma garota tentando derrotar um slime com uma
machado, só que o ataque não surte nenhum efeito. O bicho nem se incomoda em revidar enquanto um cara aparece pra ajudar a moça cansada e um velho começa a dar bronca neles, dizendo que estão fazendo um corpo mole. Eles pedem desculpas e seguram o slime pro coroa derrotar com um único ataque de espada. Ryota percebe que ele é forte, mas o drop de cenoura não foi nada demais. Os jovens pedem pra descansarem um pouco, mas o velho chama eles de fracos e fala que quando era jovem ele passava semanas nessa masmorra e só ficou tão forte por causa disso. O velho ainda diz que isso é pro bem deles, pois com certeza vão ficar fortes e ele só tá sendo rígido porque acredita neles, então eles precisam acreditar nele também. Os jovens cedem e continuam seguindo esse mestre exigente. Ryota acha essa cena desagradável e lembra que já teve um chefe assim, que dava tarefas impossíveis pros funcionários, dizendo que era pro bem deles. Emily chama o cara pra almoçar e pega umas marmitas na mochila, que parecem muito boas. Nesse momento Ivy chega correndo, então a loira dá um pudim de cenoura pra ela. Novamente, tudo que a garota preparou ficou muito delicioso e tanto a coelha quanto o Ryota elogiam a comida. De repente o coroa aparece pelo corredor e fala pros discípulos não ficarem igual a esse grupo que tá demonstrando uma certa preguiça na sagrada masmorra. Esse velho chato fala que até os itens dropados possuem espírito e que o esforço dos aventureiros afetam a qualidade. Ele ainda fala que os drops desses folgados devem ser horríveis. Pra calar a boca do velho, a menina coelho leva uma cenoura do Ryota, divide ela no meio e taca na boca dos dois jovens. Com a cenoura na boca, lá ele e os dois elogiam o sabor e continuam comendo. Ivy então fala pro velho que ele não entende as cenouras e que elas são gostosas mesmo sem sofrer. Quando ele faz uma tentativa de ataque, a garota coelho para o velho com uma mão e fala que as cenouras do Ryota são as melhores. Sem ter mais o que fazer, ele decide seguir seu caminho, levando os discípulos com ele. Em seguida, Ivy volta a comer as cenouras. Ryota agradece pelo que ela disse, então a coelha fala que ainda quer mais cenouras nos próximos dias. Quando chegam na gratidão da andorinha, Ezra agradece pela quantidade de cenouras. Ryota explica que dropou mais do que isso, só que não deu pra trazer tudo. Ao escutar isso, Ezra pergunta se eles não têm um carrinho mágico. O cara nem sabe o que é isso, então a Emily aponta para outros aventureiros que estão com alguns carrinhos que possuem suporte para empurrar. Ezra explica que dá para carregar muito mais coisa com esses carrinhos, aumentando a eficiência do trabalho. Sendo assim, a dupla vai até uma loja de carrinhos mágicos indicada pela Ezra. Lá dentro eles encontram uma menina chamada Olga que logo chama o pai para atender os clientes. O pai dela é meio velho, mas é bem gente boa. E Ryota fala que ele quer comprar um carrinho, então o vendedor oferece um que tem um sistema de detecção de monstros. A dupla acha que parece bem útil, então o dono da loja fala que foi ele mesmo que tunou o carrinho e garante que funciona. O único problema é o preço. O carrinho custa 10 milhões de pilos. Com a dupla espantada pelo preço, o velho fala que tem um modelo básico que sai por 2 ou 3 milhões. Mesmo assim, ainda é caro para eles no momento. De qualquer forma, o vendedor se empolga pelo próximo carrinho que ele tá tunando e diz que eles vão gostar quando ficar pronto. Sendo assim, eles acabam voltando sem carrinho para casa, enquanto Ryota comenta que eles podem economizar para conseguirem comprar depois. Do nada, eles escutam alguém gritando para correrem por causa de um perdido, enquanto alguns tremores começam ao longe. Ryota pergunta o que é um perdido e a mina fala que quando drops são deixados em uma masmorra onde não tem ninguém, aparece esse tipo de monstro. Ao longe eles finalmente avistam um monstro, um gorila gigantesco, maior do que as construções da cidade. Os aventureiros começam a fugir e a Emily explica que os perdidos não dropam nenhum item, então não vale a pena para os aventureiros enfrentar essas criaturas. Até o vendedor e a Olga estão fugindo. O velho fala pra dupla fugir também, só que eles veem a Ezra encurralada, quase sendo atacada pelo bicho. Então Ryota não pensa duas vezes e segura a mão do macaco, protegendo assim a garota. De repente, a Ivy aparece com outros aventureiros para ajudar na batalha. A cidade já tá meio destruída, mas Ryota promete pra garota que vai derrotar esse perdido. Emily também quer ajudar, mas quando Ryota avança pro combate, os outros aventureiros não acham que ele vai conseguir fazer nada. Nem a Ivy bota fé no cara, mas ele pede pra confiarem nele. O gorila pega uma pedra gigante pra atacar, mas Emily revida com uma martelada que destrói a pedra. Enquanto Ivy e os outros também fazem sua parte pra ajudar, Ryota pula bem alto e bate de frente com o gorila, dando uma cabeçada na testa dele. Em seguida, o cara acerta um soco no monstro forte o suficiente pra derrotar ele. Ivy fala que o Ryota tá se exibindo demais pra um nível baixo. No entanto, todos os cidadãos no local agradecem por ele ter salvado a cidade inteira. O cara lembra que até esse dia ninguém tinha ficado feliz por algo que ele fez, porém o raciocínio dele é interrompido por um som de drop. Mesmo que a Emily tenha dito que os perdidos não dropam nada, o cara sabe que falavam a mesma coisa sobre os monstros da Nihon 1, mas ele consegue os drops por causa das habilidades Rank S, e talvez o mesmo aconteça com os perdidos. Ryota e Emily se aproximam do local onde o monstro sumiu e encontram alguma coisa muito brilhante. O drop que aparece no lugar do perdido é um revólver, junto com um codre e umas munições. Ryota pega a arma, mas sabe que isso não deveria existir nesse mundo. Depois disso, ele vai até a masmorra para testar. No painel de status, perto da Nihon 1, vemos que o Ryota tá no Rank S em HP e Rank C em força. Tudo isso graças às sementes que ele consegue nessa masmorra. Lá dentro ele começa a testar esse trabuco quando aparece um zumbi. O cara precisa
precisa só de 2 disparos para derrotar a criatura. Aparecem outros mortos-vivos e esses ele derrota facilmente também. O que Ryota não sabe é como repor a munição depois que acabar, teorizando que elas só dropam em perdidos. O cara decide economizar enquanto não descobre. Mais tarde é mostrada a Emily tentando derrotar um slime verde na Telulu. Ela acaba errando um ataque e o slime pula por cima da garota. Porém o Ryota resolve o problema na bala. Com esse dispositivo tá mesmo mais fácil e até a Emily conta que nunca viu nada assim. Ryota conta que com essa arma ele conseguiu aumentar a força pro rank B na outra masmorra. E agora tá quase querendo tentar o próximo piso da Telulu. Pro cara essa sensação de poder explorar mais lugares e ter mais possibilidades é muito boa. Só quando param pra comer eles percebem que a Ivy ainda não apareceu pra comer cenouras. Ryota elogia novamente a comida da Emily, dessa vez tem até um chazinho que faz o cara se sentir relaxado. Enquanto descem a escada pro terceiro piso, Ryota pergunta se Emily já teve nesse andar. Ela fala que não e só sabe o nome dos monstros desse piso e o que eles dropam. Os monstros se chamam Slimaratas e dropam abóboras. Ryota acha repetitivo terem slimes de novo, mas tá empolgado pra comer abóbora. Depois de andarem um pouco, eles veem os bichos andando pela parede. Ryota percebe que são bem parecidos mesmos com baratas e imagina que as garotas devem fugir gritando desse bicho por causa da aparência. Porém um som de pancada chama a atenção do cara e ele vê que a Emily tá atacando os Slimaratas com toda a brutalidade. Ryota tenta questionar, mas a garota tá com cara de maluca e fala que se não for desse jeito a tragédia só vai se espalhar. O cara tenta convencer ela a pegar leve, mas a mina tá possuída por um ódio perturbador. Depois de derrotar o primeiro Slimarata, Emily volta ao normal como se nada tivesse acontecido e pega o drop de abóbora. Para evitar que essa loucura aconteça de novo, ele sugere voltarem a pegar cenouras no outro andar, então a mina concorda. No caminho o cara tá querendo sair logo, pois não quer mais ver a Emily assustadora de novo. Porém é nesse mesmo corredor que aparecem muitos Slimaratas de uma vez. A mina perde a cabeça de novo e fica ainda mais aterrorizante. Ela tá tão louca a ponto de falar que acha que não vai mais conseguir voltar a ser humana. Ryota então começa a disparar nos insetos, só não sei como a mira dele ficou tão boa. Sabendo que não pode errar nenhum disparo, o cara pensa que talvez nunca tenha se concentrado tanto pra fazer alguma coisa na vida. Depois desse combate eles acumularam várias abóboras bem grandes, tanto que a saída do andar ficou tampada. E Ryota fala que não vai dar pra levar tudo, mas quando Emily diz que se ficarem ali os bichos vão reaparecer e ela quer eliminar todos eles, o cara tenta fazer ela manter a calma. É nessa hora que a Ivy aparece abrindo espaço entre as abóboras. É claro que ela apareceu pra buscar umas cenouras. Depois disso eles vão até a gratidão da andorinha pra vender, porém como estavam carregando aos poucos, a dupla precisa voltar pra pegar o restante lá fora. O problema é que agora já tem buracos nas abóboras. Enquanto Ryota comenta que não vai dar pra vender, Emily já tá com a marreta pra cima. Quando ele percebe, a garota já avisa que os insetos estão ali e começa a girar a marreta com todo o ódio do mundo, até acertar uma abóbora, fazendo os Slimaratas que estavam lá dentro se espalharem. Com isso, Ryota fica espantado, afinal eles estão fora da masmorra. A garota tá muito pirada, então o cara precisa agir e começar a disparar nesses novos insetos pra tentar resolver o problema. Infelizmente a munição acaba, mas como Emily tá mais louca que o Batman, o homem acaba usando os sapatos pra acabar com os bichos. Quem nunca teve que usar um chinelo pra isso? Depois de muito trabalho, ele finalmente consegue exterminar todos os Slimaratas. Emily pede desculpa por virar outra pessoa quando vê esses bichos esquisitos, mas o cara sabe que não é culpa dela. De repente eles escutam um barulho de itens dropando, então o cara vê a munição onde ele acabou de derrotar as baratas. De volta ao mercado, Ezra se impressiona por ele não saber disso, mas explica que se itens dropados forem deixados onde não tem ninguém, começam a aparecer monstros ao redor. Na verdade, agora ele lembra que a Emily falou algo parecido no dia do gorila, mas parece que ele não tinha processado direito a informação. Depois disso, ele pede desculpa por ter feito Ezra esperar pelas abóboras que agora não existem mais. No entanto, a moça fala que não tem problema, pois ainda estão em horário de funcionamento. Enquanto a mina ainda tá falando sobre algo, o cara começa a se questionar se dá pra forçar o surgimento de perdidos. A Ezra tava tentando chamar ele pra sair de novo, mas Ryota nem ouviu o que ela falou e já vai saindo pra testar a ideia que teve. Ele deixa uma cenoura no chão em um local onde não tem ninguém e fica esperando, porém que aparece a Ivy pra comer a cenoura. É difícil convencer a coelha de que ele precisa das cenouras, então o cara acaba tendo que dar quase todas as cenouras que tinha guardado e deixa só a última no chão pra fazer o teste. Em pouco tempo a cenoura vira um slime verde, mas o Ryota mete bala logo em seguida e vê que a criatura se transforma em mais munição. Enquanto coleta os itens, ele imagina o que pode acontecer com os monstros da Nihon 1 se tentar fazer a mesma coisa. Vemos então no dia seguinte Ryota no primeiro piso da Nihon 1 coletando uma das sementes dos esqueletos. Porém o drop desaparece, mas não aumenta mais o HP dele. O cara acha que transformar os monstros em drops e em perdidos e depois derrotar eles lá fora pode resultar em algo interessante. Ele imaginava que por ter o HP já no máximo agora, ele conseguiria pegar as sementes do primeiro nível e levar pra fora sem que elas sumissem, mas ele
estava errado. Quando Ryota decide ir embora, ele é atacado por um esqueleto perto da saída e acaba dançando com o monstro até conseguir chutar ele pra fora da masmorra. O cara pensa que o bicho vai virar no perdido, mas o esqueleto acaba desaparecendo no ar. Ao falar novamente com a Ezra, ela explica que os monstros desaparecem mesmo ao sair das masmorras, senão eles teriam muitos monstros andando por aí. Até mesmo dentro das masmorras, as criaturas desaparecem se forem pra um piso diferente, e é por isso que cada andar só tem um tipo de monstro. A mina comenta que Ryota é um aventureiro talentoso, mas é surpreendente ele não saber de quase nada. Ela fala que acha esse contraste atraente, porém novamente ele nem tá escutando e já tá saindo do mercado. Dessa vez Ryota fica perto da saída da masmorra para tentar um novo plano. Quando aparece o primeiro esqueleto, ele joga a criatura pra fora e faz vários disparos antes do bicho desaparecer, e como se fosse um perdido, dessa vez o esqueleto dropa algo. A voz do sistema avisa que o cara conseguiu uma bala congelante. O item é azul e para testar, Ryota dispara contra uma árvore. Isso ativa um efeito especial que congela a árvore completamente. Depois disso, ele faz um teste na Telulu, congelando um slime verde para Emily finalizar, e realmente dá certo. O cara sabe que esse é um combo muito usado em jogos e aparentemente funciona bem nesse mundo. Emily pergunta sobre o que aconteceu, então Ryota explica que essas balas congelam o alvo, mas é demorado para conseguir cada uma delas, então só vão usar elas quando for realmente necessário. Por enquanto, Ryota pretende usar só as balas normais e deixar Emily cuidar dos monstros que ele errar. Enquanto eles estão dentro da masmorra, começa a chover lá fora. Quando a dupla sai, a chuva já passou, mas o chão ainda tá um pouco molhado e pode ser perigoso escorregarem. Então os dois vão andando com cuidado até encontrarem duas pessoas discutindo. Como o caminho é estreito, Ryota pede espaço para passar, porém o tiozinho pede para ele pegar uma carga para ele que caiu lá embaixo do penhasco. É um carrinho com drops. Ryota fala que seria bom ter uma corda, mas mesmo assim não seria fácil. A mulher que tava discutindo com o tiozinho fala que é melhor nem tentar, pois já faz muito tempo que caiu, ou seja, logo vai aparecer algum perdido. Ela começa a preparar uma magia de fogo para se livrar dos itens, mas o tio interrompe ela, quase derrubando a mulher do penhasco. Ele fala que aquele carregamento é muito valioso e ele teve que contratar muitos aventureiros para acumular tudo aquilo. Porém a mulher fala que foi ele quem derrubou quando escorregou por causa da chuva. Do nada o cara fala que ela tá despedida e tenta atacar a mulher, mas ela desvia a tempo. O estranho é que o cara tá paralisado pelo efeito de uma máscara flutuante, então a moça explica que isso é um monstro do tipo Femini. Eles não têm corpos, então usam humanos como hospedeiros. Ryota usa o 38 para eliminar a criatura e salvar o tiozinho, mas agora ele desmaia, enquanto algumas balas dropam perto dele. A mulher fala para pegar o tio e fugir, pois logo vai ter Feminis para todo lado. Então ela pretende descer e virar uma hospedeira para ganhar tempo enquanto eles encontram algum grupo de extermínio. Emily fala que é muito arriscado, mas como a mulher foi contratada como escolta nessa missão, ela se sente responsável pelo acidente, então é ela que precisa resolver. Ao escutar isso, Ryota lembra do emprego no outro mundo quando o colega cometeu algum erro e deixou o cliente bravo. Então o supervisor fez o cara refazer o trampo todo de novo. Ryota até quis ajudar o colega, mas ele tinha esse mesmo papo de que foi erro dele e ele que precisava corrigir. Até porque o Ryota também tinha um próprio trabalho para fazer. Na real, ele queria muito ajudar o colega, mas acabou pensando apenas nele mesmo. Sendo assim, o cara impede a mulher de descer o penhasco, na intenção de ajudar. Ele tá determinado a fazer as coisas diferentes agora. Com a munição congelante, Ryota faz alguns disparos até que os objetos ficam cobertos de gelo. Então Emily já desce quebrando tudo na martelada. Com isso, a mulher agradece pela ajuda. Depois disso, de volta na cidade, eles checam os status da Emily, que subiu direto pro nível 20. Isso é um grande avanço. Os principais ranks que aumentaram foram o de força, que foi pro rank A, HP no rank B e vitalidade no rank C. Isso significa que aqueles feminis eram monstros realmente muito fortes, e ela derrotou vários de uma vez só. Emily reconhece que foi tudo graças ao Ryota, e comenta que se continuar ao lado dele, coisas boas vão continuar acontecendo. O cara mantém a humildade, dizendo que também consegue coisas boas com isso tudo. Quando a dupla começa a explorar o quarto piso da Telulu, eles encontram vários monstros morcegos e também um tipo de slime laranja. Emily conta que esse é um monstro raro, então Ryota acaba com ele rapidamente. Vendo que dropou um tipo de colar, ele fala pra Emily começar a usar. Primeiro ela não entende, mas agradece pelo presente. No entanto, o cara fala que com esse item ela pode conseguir mais dinheiro. Ele explica que acabou de escutar uma voz e que esse colar faz a taxa de drop dobrar. Com isso, a Emily briga com ele por não ter falado antes. Pra testar, a mina ataca vários morcegos que dropam vários brotos de bambu. Agora que ela tem o drop dobrado, tá indo muito bem. Mais tarde, a garota prepara uma refeição. Ryota até oferece uma ajuda, mas ela diz que tá tudo bem. Mesmo assim, o cara imagina que essa cozinha é pequena e difícil de usar. Então ele conta que tá pensando em fazer uma mudança, já que com o que eles estão ganhando, vai dar pra morar em um lugar melhor. Primeiro a mina fica meio cabisbaixa e ele pergunta em que tipo de lugar ela gostaria de morar. E só agora cai a ficha da Emily de que ele quer se mudar junto com ela e não sozinho. É claro que isso é só um plano pra quando eles conseguirem juntar mais dinheiro.
dinheiro, então a Emily novamente pede para ele continuar tentando não se esforçar demais. No dia seguinte, eles coletam mais brotos de bambu para vender na mercearia. Ezra não sabe muito bem quantificar o preço do que ele coletou, eu achei que era só pôr na balança. Enquanto isso, tem uma mulher estranha de cabelo verde de olho no bambu do Ryota, digo, nos brotos de bambu que ele coletou. Ela pede para experimentar um dos brotos, então o cara dá um pra ela. A moça joga pra cima e rapidamente descasca e fatia o broto, fazendo os pedaços caírem em um prato. Ezra fica impressionada com a cena. Em seguida, a mulher experimenta uma fatia e acaba achando delicioso, sendo o melhor broto de bambu que ela já provou. A moça fica de joelhos e até compara o broto com um monstro de sabor raro. Não demora muito pro Ryota entender que ela tem um parafuso a menos. Logo a mulher implora pra ele vender esses brotos pra ela. O cara fica meio receoso, mas a Ezra fala que tá tudo bem, ele pode vender tudo pra moça. Ela faz um pagamento dizendo que na verdade nem consegue precificar um sabor tão divino. O pagamento foi de 20.000 pelos, mas Ryota acha que esse é um valor alto demais pra brotos de bambu. Agora que a mulher já foi embora, Ezra explica que ela se chama Eric Massey e é uma gastrônoma muito importante e famosa. Assim, os ingredientes que possuem reconhecimentos dela chegam a preços muito altos no mundo gourmet. Pra ser mais direta, Ezra pede pro Ryota assinar o contrato de exclusividade, pois com certeza os brotos de bambu dele vão ser assunto em toda a cidade. E quando isso acontecer, a mina vai querer transformar os brotos em uma marca, vão ser os brotos de bambu do Ryota. Ezra sabe que são valiosos, então com certeza vai fazer os pagamentos com bônus pra ele, definido em contrato. Assim ele aceita logo o acordo, pois tem total confiança na garota. Depois de um tempo, Ryota volta pra masmorra Nihoni 1, na intenção de continuar aumentando a força pra chegar logo no rank S. Do nada ele encontra uma garota de frente pra um esqueleto. Com a ajuda de alguns homens, ele acaba com a criatura e guarda o crânio em um carrinho mágico. Um dos homens pede pro Ryota tentar não atrapalhar, porque essa mina, chamada Princesa Margaret, tá trabalhando. Ela acena pro cara, então o ajudante explica que ela tá criando caixas de ar. Como todo mundo acha que os monstros dessa masmorra não dropam nada, eles estão acreditando que na verdade eles dropam ar. Sendo assim, eles tiveram a ideia de encaixotar esse ar e vender. Acho que é a mesma ideia de algumas empresas de salgadinho. Além disso, não é qualquer ar, já que foi coletado pela princesa. Claro que o carrinho mágico ajuda o grupo a diminuir o número de viagens. Com isso em mente, Ryota conversa com a Emily sobre a ideia de comprar logo um carrinho mágico, ou priorizar o plano de economizar dinheiro para uma casa nova. A garota diz que é melhor pegar um carrinho, já que vai permitir juntar mais dinheiro, possibilitando que a mudança seja feita mais rápida. Além disso, Emily até gosta de viver nessa casinha. Sendo assim, eles concordam em comprar primeiro o carrinho. No dia seguinte, eles vão até a loja de carrinho e encontram a Olga, filha do vendedor, chorando sozinha. Ela conta que seu pai saiu e não voltou. Tudo que ela sabe é que ele foi pegar umas flores, ainda bem que não foi comprar cigarro. Emily sabe que por essa região só tem um lugar onde dropam flores, a masmorra Arsenic. Sem perder tempo, a dupla vai pra essa masmorra. Os monstros desse primeiro andar, chamados Thunder Rocks, não se mexem nem atacam, porém alguns ficaram parados impedindo a passagem deles. Como reação, Ryota já mete bala em um deles, mas o disparo não penetra a carapaça do monstro. Por sua vez, Emily dá uma marretada potente que acaba com todos no caminho, transformando tudo em flores. Os dois seguem até o 10º andar, onde encontram um vendedor de carrinhos no chão. Ele tá dormindo profundamente. Com raiva por ele ter deixado a Olga preocupada e assustada, Emily dá uma marretada no chão que acorda o homem imediatamente. Quando a mina cobra ele por ter esquecido a filha sozinha, o velho pede desculpa, mas explica que veio nessa masmorra pegar umas peças pro novo protótipo de carrinho mágico. Ele precisava de Heavy Rock e Light Rock que só encontram nessa masmorra. O problema é que não conseguiu pagar o Light Rock, e o pior é que os Thunder Rock bloquearam o caminho. Em seguida ele mostra um Light Rock flutuando perto do teto. Essa pedra flutua por ser mais leve que o ar. Além disso, esse monstro é raro, então é difícil de conseguir. Para ajudar o coroa, Ryota segura Emily nos ombros. O problema é mais o peso do martelo, porém agora ele tem força rank S, então ainda aguenta por um tempo. Emily facilmente derruba o monstro que vira uma flor azul. No entanto, ele não queria exatamente a flor. Lá fora eles colocam a flor no chão e se afastam para deixar ela virar um perdido. Enquanto isso, eu só imagino a menininha ainda assustada esperando o pai, mas vamos lá. Como não tem teto ali fora, eles vão precisar ser rápidos para não perder o perdido, que pode acabar flutuando até o céu. Depois de um tempo de espera, a flor vira um Light Rock. O velho tenta pegar o monstro, mas não consegue por pouco. Para ajudar, Ryota usa uma munição de gelo para congelar a criatura. O peso do gelo faz a pedra voltar pro chão e assim o vendedor pega o Light Rock para levar para a loja. Lá na oficina, ele termina o projeto de carrinho mágico e dá de presente pro Ryota. Primeiramente, o cara diz que não pode aceitar algo tão caro, mas o vendedor explica que não tá dando o carrinho por causa da ajuda em capturar o Light Rock, e sim por ele ter salvado a cidade naquele dia, e é justo que o herói seja reconhecido pelo esforço. Emily comenta que essa é uma boa recompensa pelo trabalho pesado. Depois disso, eles continuam coletando brotos de bambu na Telu
Telulu e rapidamente chegam na capacidade máxima do carrinho, então Ryota decide já levar logo tudo para vender, enquanto Emily já vai para casa preparar a janta. No mercado, o cara encontra um homem careca criando confusão com a Ezra, reclamando do valor da venda, mesmo com a garota dizendo que cobrou o preço normal de tabela do item. Ainda assim, o maluco acha que os drops que trouxe valem mais do que ela tá pagando, e ainda pensa que merece até um bônus só pela dor de cabeça. De qualquer forma, a moça se mantém firme na palavra, então o homem parte pra violência, mas antes de tocar nela, um disparo congela o braço dele. É o Ryota que agora manda ele parar com isso. O rapaz sabe que a Ezra é justa em relação aos preços. Ele tira os brotos de bambu do carrinho e coloca num canto, depois pega os drops do cara e coloca no carrinho, dizendo que esse novo modelo foi feito com monstros raros da Arsenic e detecta automaticamente o peso do conteúdo para calcular o preço total da venda que será feito. Com isso, o contador do carrinho mostra exatamente o preço que a Ezra tá cobrando, que são 8.400 pilos. Isso só faz o careca acusar o Ryota de complô com a loja, dizendo que eles estão tentando aplicar golpes nos clientes, mas nem teria como ele ter combinado isso antes, já que acabou de chegar na loja. O homem manda ele calar a boca e com a força do músculo quebra o gelo do braço para em seguida tentar acertar um soco no cara. No entanto, o Ryota segura o soco com uma mão facilmente e põe o homem para dormir com um tapa de leve. Ezra agradece pelo que ele fez. Ela conta que é apenas uma comerciante e todos os itens só são obtidos pelo esforço dos aventureiros que arriscam suas vidas, e faz parte da função dela lidar com tudo isso com muito cuidado. Ela quer que todos venham vender as coisas com tranquilidade, mas como acaba precisando de ajuda, Ezra acha que isso é um pouco demais para ela. Porém, o Ryota pergunta qual o problema em precisar de ajuda, afinal ninguém pode fazer tudo sozinho. Ele lembra que até ela já ajudou ele muitas vezes. A mina não acha que fez nada demais por ele, mas o Ryota fala que o jeito que ela sempre compra os itens com um sorriso e sempre compartilha a energia com ele, faz o cara querer ser capaz de ajudar ela quando precisar, pois uma mão lava a outra. E no fim das contas, Ryota sente que Ezra ajuda ele muito mais do que ele ajuda ela. Ao ouvir isso, a mina levanta e dá um beijo no cara do nada. Isso assusta ele, mas Ezra fala pra ele ficar ciente que ela não fez isso como comerciante. Esse foi um beijo dado como ela mesma e que é pra ele lembrar disso no caminho de volta. Ezra então volta ao trabalho e o Ryota continua em choque. No outro dia, na Telulu, ele e a Emily continuam coletando os brotos de bambu, sendo que antes só conseguiam lucrar 20.000 pilos toda vez que iam até esse andar, mas agora com o carrinho dá pra juntar uma quantidade suficiente pra lucrar 200.000. Com tudo isso, fica fácil juntar dinheiro pra mudança de casa, e é justamente isso que eles fazem. No dia da mudança, eles conversam sobre as boas lembranças que tem com essa casa. Emily conta que foi ali que ela sentiu como era bom ter um lugar pra voltar no fim do dia. Os dois realmente gostam muito desse lugar. Vendo o valor de 20.000 pilos, que é o preço do aluguel, o Ryota reflete um pouco e sugere manter essa casa alugada para poderem voltar sempre que quiserem, mesmo que se mudem para uma casa nova. Quando a garota pergunta se isso não é muito caro, ele diz que é justamente para isso que ele entra todos os dias nas masmorras, para conseguir dinheiro. Isso é tudo para proteger os lugares importantes para ele. Na casa nova, vemos o Ryota acordando e a Emily servindo mais um café da manhã delicioso. De repente, a Ivy aparece para tomar café com eles porque tem cenoura no prato, e onde tem cenoura tem coelho, sendo assim os três comem juntos. Depois de algum tempo nessa nova casa, vemos Emily preparando uma refeição sozinha e se divertindo bastante, enquanto o Ryota ainda explora a masmorra Nihon 1. Dessa vez ele enfrenta uma múmia e percebe que tá sem munição. A semente dropada pela múmia aumenta a velocidade do cara, porém enquanto tá distraído, Ryota é surpreendido por outra múmia que aparece para atacá-lo. Ele até consegue segurar as mãos da criatura e fica em uma disputa de força até ele empurrar o bicho e acertar um chute que derrota a múmia instantaneamente. Só agora ele lembra que já tem uma força Rank S, que isso é útil nessa masmorra. Mais tarde, no mercado de drops, o Ryota fica de boa até ser abordado por um cara bonitão de cabelo e olhos avermelhados. Um homem senta com ele, mas antes de se apresentar, duas moças se mostram bem próximas e perguntam se o Ryota é mesmo o cara que ele tava procurando. O Ryota não tá entendendo nada e logo questiona o que o cara tá querendo. Sendo assim, o bonitão desafia o Ryota pra uma queda de braço. Ao ser questionado o motivo, o cara fala que tá muito interessado na força dele, pois o rapaz tem chamado muita atenção ultimamente. Com isso, Ryota lembra do homem que ele derrotou em público com um só golpe, e entende que isso é uma das coisas que podem estar chamando a atenção. O bonitão continua pedindo a disputa, então Ryota se sente na obrigação de aceitar, pois o maluco é bonito, cercado de garotas e muito confiante da própria força. Sendo assim, os dois começam a disputa e o Ryota percebe que o mano é mesmo muito forte. Conforme os dois continuam exercendo tanta força, a mesa e as cadeiras começam a tremer e depois de um tempo, o Ryota consegue vencer. Isso deixa as minas impressionadas, mas o bonitão só elogia o garoto por sua força. Nessa hora, o Ryota percebe que esse cara deve ser de Neptune, aquela organização famosa que a Ezra falou. O moço chama pra outro X1, mas o Ryota recusa pra não chamarem atenção demais. De repente, o maluco fecha a mão e tenta dar um soco no Ryota, que só consegue reagir com outro soco, mas é tão potente que manda ele pra longe. Com isso, o homem fala que gostou do Ryota e o convida pra entrar pra sua família. Não sei se isso foi uma cantada. De noite em casa, ele conta pra Emily o que aconteceu
aconteceu e que recusou a proposta, pois não tem intenção de entrar em nenhum grupinho desse tipo, além de que ele tá muito feliz morando com a Emily nessa casa. A garota também fica feliz em escutar isso. De repente, eles escutam a voz da Ivy chamando Ryota de folgado demais para um nível baixo. Parece que ela tava na mesa o tempo todo. Emily, por sua vez, pensa que a proposta do cara ocorreu porque o Ryota já ajudou muita gente, sendo assim um herói. No outro dia, na Nihonion, Ryota vai andando se sentindo por causa do elogio da Emily, até que ele encontra o pessoal da princesa de novo. O homem mostra uns novos itens especiais chamados caixas de Pandora. Em uma demonstração, a princesa derrota um monstro e um assistente abre a caixa, mostrando que o ar desse local segue diretamente para dentro da caixa. O homem explica que essa caixa absorve automaticamente o item dropado e mostra o rosto da pessoa que dropou na tampa. Eles estão fazendo isso porque tinha gente duvidando que esse ar tinha sido dropado pela princesa. Sabendo que o rapaz é um aventureiro, o homem dá algumas caixas para ele e fala para aproveitar e divulgar para os amigos. Primeiramente, o Ryota não acha que precisa de tantas caixas, mas de repente tem uma ideia com o fato delas absorverem automaticamente o que foi dropado. Um tempo depois, vemos ele lá fora com as caixas. Ele usou essa função para coletar sementes dropadas e levar elas para fora da masmorra para finalmente ver o que acontece. Deixando a caixa afastada, aparecem vários esqueletos de uma vez, então o Ryota mete bala até acabar com todos eles, fazendo dropar várias balas congelantes que antes davam muito trabalho para conseguir. Agora ele tem uma nova ideia e volta com as caixas para a masmorra de novo. Depois que ele sai, vemos a Emily se aproximando com um carrinho mágico. Ela pergunta o que ele tá fazendo, mas em vez de explicar, o Ryota vai acabar demonstrando, pois os drops já estão ficando perdidos de novo. Dessa vez temos uma múmia e um zumbi, e depois de acabar com os dois, o Ryota recebe duas balas novas. A do zumbi é uma vermelha que o sistema explica que é uma bala flamejante. Já a da múmia é uma branca que não conseguimos escutar o que é, mas o Ryota diz que vai ser muito útil, então decide pegar mais. Depois de mais um certo esforço, ele reúne uma boa quantidade das munições especiais dos três tipos. Do nada, o cara sente um calafrio e a garota percebe o que aconteceu. Então, quando ele fala sobre o calafrio, Emily conta que veio falar justamente sobre isso. É uma tempestade de mana que tá se aproximando. Mais tarde, ele chega na loja e Ezra percebe que a Emily não tá junto. O rapaz conta que a amiga foi comprar uma coisa, então Ezra entende que tem a ver com a tempestade de mana. Apesar da Emily ter comentado com Ryota, ela não parecia saber explicar direito, então ele pede ajuda da Ezra. A vendedora conta que essas tais tempestades são fenômenos naturais raros. Quando isso acontece, não tem como usar magia até a tempestade passar. Dependendo da intensidade, a tempestade pode afetar tantas cidades quanto as masmorras. Além disso, essa que está se aproximando vai ser das grandes, então para os usuários de magia o dia vai ser de folga, por isso tudo que dropa nas masmorras mais voltado para os magos fica escasso, interferindo nos itens que as pessoas podem comprar. De repente, um cara de capuz chamado Reyes aparece pedindo ajuda, pois sua parceira ficou presa em uma masmorra. O problema é que é na masmorra Silicon, que é mais voltada para os magos. Aparentemente, essa dupla não ficou sabendo da tempestade por serem novos na cidade. Enquanto o mago implora por ajuda, o Ryota se questiona por que ninguém faz nada para ajudar. De repente, o bonitão da Neptune aparece de novo para ver se o Ryota não mudou de ideia, mas é claro que não mudou. Agora sobre o mago, ele comenta que o problema é isso ter acontecido na masmorra Silicon, pois os monstros de lá são complicados e nem ele arriscaria entrar lá. Ezra comenta que os monstros dessa masmorra Silicon quase não são afetados por ataques que não sejam mágicos. O bonitão fala que se sente muito comovido com essa situação, mas não dá para arriscar a própria vida por um estranho. O Ryota lembra da Emily falando que ele é um herói, então acaba se dispondo a ajudar a amiga do Reyes. Pouco tempo depois, o cara chega no primeiro andar da Silicon, enquanto lembra que o Reyes contou que sua amiga deve estar no terceiro andar ainda. Os monstros do primeiro andar são umas lagartas gigantes que aparentemente são fracas contra fogo, então o Ryota usa munição flamejante. Para que o vegetal dropado não vire um perdido, o cara usa uma bala congelante no drop para continuar seguindo. Mesmo sem magia, Ryota tem suas balas especiais que fazem esse trabalho por ele. Quando a Emily chega no mercado, as vendedoras contam o que aconteceu, enquanto a Ivy também escuta a conversa. Já no terceiro piso da Silicon, o Ryota enfrenta um monstro inseto voador da mesma forma que enfrentou as lagartas. Um pouco mais pra frente, ele encontra a maga caída. É uma moça chamada Rosa que parece estar bem enfraquecida. Quando aparece outro monstro, o Ryota acaba percebendo que agora tá sem munição especial. Enquanto isso, a Emily e Eve também estão correndo pra lá. É claro que a coelha só se importa com as cenouras do cara, enquanto a loira fala que tá indo ajudar porque o Ryota faz ela lembrar de sua mãe. Vemos então um flashback de mãe e filha em uma masmorra. A mulher derrota um monstro para salvar a vida de outros aventureiros que foram descuidados e dá uma bronca neles. Depois desse ato, ela pega a bebida dropada pelo monstro para festejar com a galera. A mãe da Emily era mesmo uma pessoa forte e gentil, só que certo dia na masmorra, um aventureiro passa correndo e avisa para ela correr, pois tem um dragão perdido na masmorra. Tranquilamente, a mulher fala para Emily não se preocupar, pois ela vai dar um jeito nisso, e fala que a garota só precisa fugir e sair da masmorra com os outros. O problema é que a mina volta para ver a mãe derrotando o dragão, só que a mulher ficou tão fraca que também cai no chão em seguida. Mesmo assim, quando Emily grita pela mãe, ela fala que não precisa gritar e mostra que tá mais
preocupada com os outros aventureiros quando pergunta se tá todo mundo bem. Emily avisa que estão todos bem e começa a chorar, mas a mãe diz que esse não é o momento para isso. A menina começa a carregar a mulher nas costas, pois ela quer ser levada até os outros aventureiros para que não apareça nenhum perdido entre os drops que coletou. Sabendo que Emily vai continuar entrando em masmorras, a mulher fala para ela não ser imprudente, não só por si mesma, mas também pelos outros, sendo uma pessoa que se preocupou com os outros até o fim. Emily considera a mãe uma heroína. No presente, ela compara o Ryota com a sua mãe por esse tipo de atitude, lembrando como o cara é gentil e sempre se esforça para salvar as pessoas. É por isso que dessa vez ela quer salvar um amigo. Enquanto isso, o cara tá carregando a maga e fugindo dos insetos voadores. Ele até tenta alguns disparos com balas comuns, mas é claro que não funcionaria. De repente, ele encontra as garotas vindo para ajudar, correndo de um monte de zumbis perdidos. As duas se dispõem a cuidar da maga enquanto o cara lida com os perdidos para conseguir mais munição. E é exatamente isso que o grupo faz. Quando o Ryota consegue reunir uma boa quantidade de munição vermelha, ele não tem mais dificuldade para lidar com os monstros da masmorra. Em pouco tempo, eles chegam ao lado de fora onde o rei estava esperando. O mago gostaria de ajudar a Rosa com magia de cura, mas não pode por causa da tempestade de mana. No entanto, o Ryota tá de boa com isso, pois sabe o que fazer. Com um disparo, a maga fica brilhando com uma cor verde, então o Ryota explica que as balas brancas são munição de cura. Ele só não teve tempo de experimentar essa bala dentro da masmorra. Com Rosa se recuperando, o Reis agradece por tudo que eles fizeram. Mais tarde, o Ryota comemora por terem conseguido salvarem a moça, e a Emily continua enxergando sua mãe na personalidade dele. O cara também fala que ficou impressionado com a ideia que ela teve na masmorra, porém a mina fala que não fez nada além de imitar um amigo com essa estratégia. Mesmo assim, o rapaz agradece as duas por terem salvado ele. Emily então fala que prefere cenouras do que gratidão. Sendo assim, o Ryota sugere que o grupo coma algo antes de irem embora, porém as minas devem estar bem cansadas. Emily sugere que voltem logo pra casa e ele pergunta se ela tem certeza, pois assim ela vai ter que cozinhar, mas a garota confirma que tem certeza que vai querer isso mesmo. Por dentro, ela comenta que tá se divertindo bastante e pergunta se a mãe dela tá vendo ela. Quando o Ryota aparece no mercado para avaliar os novos itens dropados, que nesse caso são melancias do 5º nível da Telulu, antes que a Ezra possa avaliar, a gastrônima Eric Macia aparece para provar primeiro. Como esperado, ao experimentar, a mulher acaba se encantando com o sabor da fruta, elogiando a textura, a refrescância e a doçura. Ela fala que se sente na praia com esse sabor. De tão exagerada que é a avaliação, os outros clientes logo vão provar as outras fatias também. O bom é que isso faz a Ezra querer assinar outro contrato de exclusividade com o Ryota, assim como fizeram sobre os brotos de bambu. O cara fica feliz, pois essa é mais uma fonte de renda garantida. Sabendo que a melancia é do 5º nível de Telulu, Ezra pergunta se o Ryota já tirou a licença para explorar a partir do 6º piso, já que em todas as masmorras do mundo tem um aumento no grau de risco a partir do 5º piso. Cada cidade tem suas políticas para regularizar a exploração, que no caso de Secro eles exigem uma licença a cada 5 níveis, e se os aventureiros tentam vender itens dropados sem a licença adequada, os comerciantes não podem aceitar. O cara entende que esse é para evitar que as pessoas se arrisquem em pisos perigosos por itens mais caros. Então ele aceita a recomendação da garota e vai tentar tirar a licença, já pensando nas futuras explorações. Ele chega com a Emily no local indicado e encontra um fiscal bigodudo que primeiro pergunta sobre as conquistas do cara. Seguindo uma dica da Ezra, Ryota fala que tem pegado melancias do 5º peso de Telulu constantemente. Sendo assim, o homem pega o melão e leva até um outro cômodo. Ele fala que esse melão é um drop do 6º piso da Telulu. Se o Ryota conseguir derrotar o perdido que surgir desse melão, ele recebe a licença. O monstro que surge do melão é um slime de aço, então a Emily já avisa que esse bicho é tão duro que não dá pra usar lâminas. Ryota começa com um soco, mas isso só faz o monstro ir pra trás sem receber muito dano. Então o cara entende que é um slime muito resistente pra ter aguentado um golpe de alguém com força rank S. Em seguida, o rapaz decide usar uma estratégia. Ele coloca uma bala flamejante e uma congelante na pistola, e quando o perdido tenta atacar novamente, Ryota faz um disparo de fogo e um depois de gelo. Agora com o monstro congelado, o cara dá um toque de leve que faz o slime se despedaçar. Acontece que ele usou a física nesse combate, pois ao aquecer bastante o metal e depois resfriá-lo imediatamente, o aço fica muito mais frágil. O bigodudo fica impressionado com essa proeza e entrega uma licença pro garoto. Ele diz que trabalha nesse lugar há mais de 10 anos e que o Ryota foi quem mais o impressionou, trazendo assim boas expectativas pelo futuro da cidade. Só que enquanto o fiscal fala empolgado, o Ryota reflete sobre outras coisas e pede ajuda pra Emily, pois decidiu testar uma coisa. Alguns dias depois, a dupla vai pra um local afastado onde deixam um atum que compraram por 1,5 milhão de pilos, pois isso faz parte do que o Ryota pretende testar. Quando o atum se transforma em um perdido, vemos que o monstro é um gorila igual que atacou a cidade de Secro. Emily fica um pouco apreensiva, mas o cara tá bem confiante e faz primeiro vários disparos congelantes para imobilizar o monstro. Depois ele sobe para atacar o monstro de frente. Após alguns disparos, o gorila é derrotado e, como da outra vez, esse também dropa uma arma com um pouco de munição. Ryota fica empolgado, pois agora vai ficar mais fácil usar as balas combinadas.
Vendo isso, Emily se preocupa em ele acabar indo para um mau caminho, mas o cara jura que vai ficar tudo bem. Na próxima vez que o Ryota vai pro mercado, a Ace dá conta que tá tendo uma greve. Tem um grupo chamado Adalbert ocupando o 6º piso da masmorra Silicon, que é o único lugar onde dropa arroz. A exigência é que o valor de venda do arroz em seco aumente, senão eles não vão mais vender. Sendo assim, o Ryota vai até a entrada da masmorra Silicon, onde tem várias pessoas acampando. Ele quer falar com o líder do grupo, mas quem encontra primeiro é o Neptune, que explica que foi chamado para atender um pedido que receberam. O cara conta que esse grupo Adalbert já fez isso algumas vezes com outras masmorras, mas agora as pessoas da cidade perderam a paciência. Ryota pergunta se o grupo Neptune vai dar um jeito nesses caras, mas ele responde que vão acabar com eles. Antes desse tipo de confronto, o Ryota se oferece para tentar resolver o problema. Assim ele vai até o 6º piso da masmorra, onde encontra um grupo de aventureiros. Todos se preparam para enfrentar ele, vendo que as pessoas da cidade resolveram agir. No entanto, Ryota faz um disparo duplo e as munições se unem, fazendo um novo projétil que acaba derrubando todos do grupo. Nesse momento, Neptune aparece do nada e pergunta como ele fez isso. Então o cara explica que tem essa bala de cura, que para surpresa de 0 pessoas serve para curar ferimentos. Porém, quando são usadas duas de uma vez, elas viram uma bala tranquilizante que coloca o alvo para dormir. Ele lembra da primeira vez que conseguiu combinar as munições. Lá na masmorra de Arsenia, a primeira coisa foi um disparo com uma munição de fogo e outra de gelo, que formaram uma bala eliminadora. Com o questionamento da Emily, ele acabou testando outras combinações e viu que as possibilidades de combinações são praticamente infinitas. E tudo isso foi graças a essa segunda arma. Aproveitando a presença do cara, Ryota pede ajuda para tirar os homens de lá de dentro. Lá fora, com um grupo de grevistas amarrados, um careca chamado Clint Gray parece reconhecer o Ryota. Ele se apresenta como chefe das masmorras de Secro. O rapaz não sabe muito bem o que isso quer dizer, mas é claro que se trata de uma posição de autoridade. Eles dividem um café enquanto o careca pede um favor ao Ryota. Clint quer o apoio dele na luta contra uma cidade vizinha por uma nova masmorra. Acontece que todas as masmorras a leste de Secro têm drops de carne, e a cidade vizinha Hétero é uma cidade pecuária. O problema é que surgiu uma nova masmorra bem no limite entre Hétero e Secro, só que ela dropa 50% de carne e 50% de verdura. Se tivesse mais verdura, Secro poderia reivindicar. Ao escutar isso, Ryota pergunta se é mesmo necessário decidir a qual cidade essa masmorra pertence. Então Clint se levanta e fala que toda vez que os itens dropados são vendidos, existe um imposto aplicado em cima do valor. Então a posse de masmorras pode mudar a economia de uma cidade inteira. Quando termina de falar, o cara já tá quase em cima do Ryota, mas logo percebe a própria exaltação e para esfriar a cabeça ele pega um punhado de açúcar e come de uma vez, sem nem se preocupar em desenvolver diabetes. De qualquer forma, como não dá para definir a posse da masmorra pelo que dropa, já que ele dropa exatamente metade de cada tipo de item, eles decidiram determinar com base em quem pega mais drops raros. E é por isso que o Clint quer a ajuda do Ryota, pois ele é conhecido por ser muito forte e ter taxas de drop muito boas. Independente do resultado, mesmo que a cidade de Secro perca, o Ryota vai ser recompensado e os drops dele terão isenção total de todos os impostos. Depois de aceitar a proposta, o rapaz volta para casa já refletindo sobre como é bom ser reconhecido pelo próprio trabalho. Ele também já imagina como vai se preparar com as armas e munições, além do carrinho mágico e as mudas de roupa. Nesse momento, Ryota percebe que essa situação parece uma viagem de trabalho como as que ele fazia no outro mundo, quando ele exagerava e ultrapassava os próprios limites. Porém, nesse mundo ele tem a Emily, e ao lembrar dela, o cara tem uma ideia e vai correndo para chegar logo em casa. Quando ele conta pra mina sobre a proposta, ela acha tudo muito incrível, pois ir investigar uma masmorra normalmente é um trabalho feito por grupos como os Neptune. Ela fala que vai cuidar das coisas em casa enquanto ele estiver fora, mas Ryota quer que ela vá junto. Do nada, a Ivy aparece de trás de um balcão para perguntar como ficam suas cenouras, então ele fala que vão pegar uma boa quantidade para deixar com ela antes de partirem. Chega o dia da viagem e a dupla passa por uma área deserta. Quando Ryota comenta sobre não ter nada nesse lugar, Emily diz que as únicas coisas que não viram perdidos, pelo que ela sabe, são ar, água e terra. Então os lugares onde não tem muita gente, como cidades e masmorras, são basicamente desse jeito, sem nada mesmo. Depois disso, a mina pega uma pedra para fazer um desenho na areia, pois sabe que viagens longas podem ser cansativas. Então ela espera que isso deixe os viajantes mais animados. Quando termina o desenho, Emily dá o nome de Senhor Broto de Feijão, já que os brotos são fontes de energia. Com isso, Ryota também faz um desenho no chão e os dois partem deixando para trás os dois desenhos como se tivessem de mãos dadas, e embaixo deles a palavra força. À noite, a dupla monta uma barraca que o Ryota se impressiona com o tamanho por ter sido trazida em uma mochila tão pequena. Enquanto o cara vai buscar água, a mina faz algo lá dentro que causa bastante barulho. Ele vai em direção à barraca pensando sobre como tá acostumado com a casa deles e que provavelmente vai ser difícil dormir fora de casa, ainda mais tendo que acordar cedo para pegar as cenouras da Ivy. Só que quando ele entra na barraca tá tudo muito confortável, tendo iluminação, móveis e comida boa. Ele pergunta como ela trouxe tudo isso e a Emily responde que tava tudo dentro da mochila. Então o Ryota acha que é coisa de outra dimensão. A mina se
se empolgou tanto com essa viagem que até fez uma sobremesa fofinha. Depois da refeição, Emily decide sair para queimar o lixo. Ela conta que na cidade tem gente que faz esse tipo de serviço, mas como estão isolados, precisam fazer isso por conta própria. O lixo precisa ser incinerado para virar perdidos. Quando a mina fala que os monstros gerados pelo lixo são perdidos muito fortes e diferentes dos comuns, o rapaz decide ver o que acontece ao derrotar essas criaturas. Depois de esperarem um pouco, o lixo gera um perdido igual ao monstro do Frankenstein. A batalha começa, mas nem a força da Emily nem a bala flamejante causam danos ao bicho. No entanto, 2 balas de fogo combinadas geram um ataque mais poderoso que derrota o monstro na hora. No dia seguinte, eles fazem um slime perdido para testar a bala que dropou do monstro. É uma munição verde que faz uma curva e cega a criatura, acertando mesmo depois de errar o disparo. Isso deixa ele feliz com a nova munição, enquanto Emily se preocupa com o perigo. Um tempo depois, eles finalmente chegam na masmorra Salem, que fica no limite entre as cidades. Na entrada tem muita gente acampando e o movimento já era esperado por ter gente das 2 cidades. A dupla passa por uma pilha de lixo que se acumulou pela quantidade de gente no local, e como tem muita gente não deve virar um perdido, mas ainda assim pode ser uma bomba relógio. Só que logo uma mulher usa uma magia de fogo para queimar tudo, porém logo outra pilha é gerada, e o Ryota vê que a mulher não tá dando conta. Ao ver o rosto da moça, o cara percebe que ela tá exausta, assim como ele ficava quando fazia muitas horas extras no trabalho. Então os dois vai até ela para mandá-la descansar. Ela fala que tá bem, mas não consegue conjurar a próxima magia e acaba ficando inconsciente. Enquanto o Ryota segura a mão para ela não cair no chão, ela continua resistindo e levanta novamente para continuar tentando queimar o lixo, pois ela sabe que todos os outros aventureiros dependem dela, e alguns como ele acabam mesmo indo de base. Sendo assim, quando a mina continua tentando conjurar a magia, o cara fala que não quer ver isso acontecendo outra vez e faz um disparo duplo que derruba a moça no chão, mas é claro que ele não machucou ela, ele apenas disparou 2 balas de cura, transformando em uma bala tranquilizante para que a maga consiga descansar. A moça acorda um tempo depois e percebe que já tá tarde, logo ela se preocupa com o trabalho e corre para fora, onde vê vários perdidos aparecendo perto da pilha de lixo. Ela pensa que já é um desastre, porém o Ryota aparece metendo bala em todos os monstros e coletando os drops de munições autoguiadas. Em seguida, Emily avisa para os outros aventureiros continuarem trazendo o restante do lixo. Vendo que a maga acordou, eles falam que ela devia dormir mais um pouco, porém Ryota acha que ela pode estar com fome, então eles levam ela para se alimentar. A barraca que montaram fica perto do local de coleta do lixo, assim não precisam se preocupar com possíveis perdidos aparecendo. A moça experimenta a comida e acaba chorando enquanto fala que tá deliciosa. Emily reconhece que a mina tem a personalidade parecida com a do Ryota, e finalmente ela se apresenta como Celeste. Depois de conversarem um pouco, ela conta que tem tantos aventureiros no local porque enquanto não é definido de qual cidade é a masmorra, os drops são isentos de impostos, e com isso a quantidade de lixo aumenta bastante. Ryota fala que o trabalho de se livrar do lixo não devia ser de uma pessoa só, então eles vão ajudar ela nas horas vagas para ela não sobrecarregar. Nesse momento Celeste fala que esse é o único trabalho que consegue fazer, mas acaba dormindo em seguida. Ryota diz que isso deve ser pelo alívio de finalmente conseguir dividir o peso que ela carregava sozinha. No dia seguinte, Celeste acorda com muito mais poder, já que ao descansar ela pôde recuperar bastante mana. Emily fala que para ela não ficar naquele estado de exaustão de novo, ela pode aproveitar para continuar descansando na barraca deles até tudo acabar. A moça fica receosa de abusar da boa vontade da dupla, mas acaba aceitando a proposta. Depois disso, Emily e Ryota vão passando pelos comércios do local. Isso tudo faz parecer que o lugar é uma pequena cidade. Eles param em um vendedor de joias que comenta que tá tendo boas vendas porque os homens que estão indo trabalhar na masmorra acabam comprando esses itens como presente para as esposas. Ryota acha que as coisas estão caras demais, principalmente o anel. No entanto, a Emily demonstra um certo interesse nas joias e fala que os anéis são objetos muito especiais. Depois o Ryota vai até o quartel-general de Sekiro, onde encontra um homem chamado Duke. O cara mostra um mapa da masmorra, revelando que tem 10 andares. Eles já sabem quais são os drops. Os monstros dos pisos de número par dropam carne, enquanto os de número ímpar dropam verduras. Dessa forma não consegue decidirem a posse da masmorra baseado nos drops, então isso vai ser definido de acordo com quem conseguir mais drops raros nos seus andares dentro de um certo prazo. Ryota se prepara para fazer o trabalho, mas o Duke fala que ele não precisa caçar, já que os aventureiros que encontrarem monstros raros nos andares de verduras vão capturar os bichos e esperarem por ele, pois essa vai ser a forma mais eficiente. Eles só precisam que o Ryota foque em dropar os itens raros. Por dentro, o Ryota acha legal eles terem desenvolvido todo esse planejamento em torno dele, já que isso nunca aconteceria na sua vida anterior. Logo aparece um cara avisando sobre um monstro raro que foi encontrado no primeiro piso. Vemos então um aventureiro segurando um bicho estranho, esperando pro Ryota finalizá-lo. O Duke conta que enquanto tiverem com o monstro sob custódia, a posse é deles. Quando o Ryota vê uma galera só observando, o Duke explica que o mais velho se chama Harvard, que tem o mesmo papel que ele, só que na associação de masmorras da cidade de Étero. Do lado dele tem um garoto aventureiro chamado Eugene. Ele tem ótimas habilidades, mas
mas a taxa de drop dele para plantas é F. Esse Eugene foi trazido justamente para derrotar monstros raros nos andares de verdura, e como tem a taxa de drop ruim, não vai dropar nada desses monstros, reduzindo assim as chances de Sekiro conseguirem itens raros. Sem mais enrolação, Ryota se prepara e acerta o bicho com um disparo, porém o monstro se regenera e fica ainda maior. Acontece que essa criatura só pode ser derrotada ao destruírem o núcleo que fica em algum lugar do corpo, e ferir qualquer outra parte só faz ele regenerar e aumentar de tamanho. Eugene já sabe exatamente onde está o núcleo, e enquanto Ryota se prepara para fazer disparos com efeitos, o monstro escapa, deixando o drop livre para qualquer um que consiga eliminar a criatura primeiro. O garoto vai correndo atrás do monstro com bastante agilidade, e quando tá quase acertando um ataque, Ryota levanta a arma e faz o disparo auto-guiado que acerta o núcleo da criatura antes do Eugene, finalizando o monstro imediatamente. O garoto pergunta se o Ryota também consegue enxergar o núcleo, mas o cara só diz que talvez consiga. Duke avisa que ele dropou brotos de soja, que é um item raro, e isso significa que Sekiro começou a disputa na frente. Pela contribuição, Ryota recebe uma boa grana e ainda ganha posse do broto de soja que pode vender no posto de comércio. Quando o cara chega em casa, Celeste tá dormindo e ele conta pra Emily o que aconteceu na masmorra. Depois ele mostra o item que comprou, é o anel que viram mais cedo. Ele oferece o anel pra ela, mesmo com a garota achando que é caro demais. No entanto, Ryota fala que já fez uma boa grana nesse primeiro dia, e que viu que a Emily acha um anel especial. Já pro Ryota, especial foi ter encontrado a Emily, por isso ele quer dar um anel pra ela. Sendo assim, o cara coloca o anel no dedo da mina, que fica muito feliz com o presente. No dia seguinte, eles checam o painel de status, que mostra agora o bônus de mais um no lado de todas as taxas de drops da Emily. Acontece que quando o Ryota foi comprar, o vendedor mostrou que tinha outro anel igual em estoque, então ele decidiu ver que tipo de perdido sairia desse anel tão caro. Quando apareceu um monstro gigante, Ryota derrotou ele facilmente e acabou dropando um anel igual, só que com efeitos embutidos. Com isso, eles decidem testar esse efeito no segundo andar da masmorra Selen. Emily ataca o monstro com o martelo até derrotar ele, dropando assim um peito de frango. A mina fica muito feliz, pois é a primeira vez que consegue um drop de carne, já que a taxa de drop animal pra ela antes era F. E esse rank é tão ruim que algumas masmorras nem permitem que a pessoa com uma taxa dessa entre. De repente aparece um monstro raro desse andar e os aventureiros do local demonstram uma certa dificuldade. Emily é atingida, então Ryota se prepara para eliminar a criatura. Porém o Harvard aparece incentivando o cara a fazer isso mesmo. Como o Ryota tem ótimas taxas de drop, derrotar esse monstro pode ajudar a cidade hétero a equilibrar a disputa contra Sekiro. Nesse momento, Emily tira um anel e entrega pro Ryota, que já entende o plano dela. Ele prepara balas congelantes e faz vários disparos, imobilizando a criatura e possibilitando que a garota derrote o monstro com um golpe certeiro. Como a taxa de drop de carne dela sem um anel volta pro rank F, ela não dropa nada desse monstro, e isso acaba sendo uma ótima vantagem para a cidade de Sekiro. Depois disso, Duke agradece pela ação do Ryota, mas ele conta que foi a parceira dele que fez aquilo, porém tem um problema maior para tratarem nesse momento. Tem mais aventureiros de hétero chegando, e logo os rivais vão ter o triplo de aventureiros na masmorra, só que não é para coletarem os drops de carne, e sim para encherem os pisos de drops de verdura com aventureiros de rank F. Isso vai atrapalhar muito o desempenho de Sekiro, então Duke acha que vai precisar fazer a mesma coisa, porém o Ryota tem outra ideia para cuidar de tudo nesse mesmo dia. O que ele quer é buscar logo os drops raros dos pisos 3, 5, 7 e 9, então o rapaz pede para um homem aumentar a recompensa por monstros raros para que os aventureiros foquem mais em capturar eles, e assim o Ryota pode ir finalizando as criaturas o quanto antes. Duke tem receio disso, pois se aumentar o investimento e não conseguir drops raros, isso pode ser um grande prejuízo. No entanto, Ryota garante que tem 100% de chance de dropar os itens raros e promete pagar o investimento caso não consiga os itens raros ao abater esses monstros. Sendo assim, o Duke aceita e eles vão atrás das criaturas. No terceiro piso, o monstro raro era uma borboleta maligna. No quinto piso é um perigurso panda. No sétimo foi um golem de pedra. O que incomoda o Ryota é que esses drops considerados raros eram coisas bobas pra ele, como salsinha e broto de nabo. Mas finalmente ele tá no nono piso, enfrentando um monstro raro que parece uma hidra, tipo uma cobra com várias cabeças. O ponto fraco dessa criatura é uma das cabeças, mas sempre que uma delas se regenera, o ponto muda. Então pra enfrentar esse bicho, Ryota dispara várias balas autoguiadas em seguida e acerta todas elas praticamente ao mesmo tempo. Isso derrota o monstro, que dropa um tipo de cogumelo. Ryota também acha que esse drop é sem graça. Com isso, Duke comemora porque a disputa tá praticamente vencida, então ele sai pra relatar tudo ao quartel-general. Ryota fica feliz por ele ter aceitado sua sugestão e investido nisso, tratando ele diferente de como faziam no outro mundo, quando rejeitavam todas suas ideias no emprego. Quando o cara tá indo embora com o carrinho mágico, um grupo de aventureiros de hétero cerca ele, comandados pelo Eugene. Acontece que todos eles são de rank F e só precisavam atrapalhar Sekiro para ganhar uma boa grana. Porém, por culpa do Ryota, não precisam mais deles. O mago do grupo faz uma magia que tem o mesmo efeito de uma tempestade de mana. Isso porque eles acham que o Ryota precisaria de magia para disparar os projéteis mágicos.
mágicos. O que eles querem é dar uma boa surra nele para que ele não possa trabalhar por um bom tempo. Porém, quando os caras avançam, Ryota mostra que não é só o drop dele que é de rank S, mas também a sua força, e não precisa das armas para descer a porrada neles. E depois de derrubar alguns, ele faz um disparo só para mostrar que uma tempestade de mana não impede ele de usar os projéteis. Depois disso, ele cura todos os caras e fala que já se sentiu assim como eles, e que se quiserem podem atacar ele, pois ele pode curar qualquer um deles que se machucarem nesse combate, mas não vai se deixar ferir, pois tem alguém esperando por ele em casa. Eugene fala que tem inveja por ele ter alguém, então Ryota diz que nem sempre teve essa pessoa e talvez o garoto encontre alguém assim um dia. O cara chega em casa e a Emily avisa que o jantar já tá pronto, então ele fala como se sente aliviado e como é bom voltar pra casa. Pra parabenizar o ótimo trabalho do Ryota, Emily faz bastante comida. O cara acha que é um pouco de exagero, mas Celeste também elogia o desempenho dele. No entanto, Ryota fala que ainda não foi decidido que a masmorra vai ser da cidade de Secro, e tudo só vai terminar quando a decisão for tomada. Só então eles vão poder voltar pra cidade. De repente, Emily aparece com um bolo que ela assou usando uma fogueira. Além disso, ela fala que também tem sorvete, espantando os dois amigos. No dia seguinte, Ryota vê a Celeste do lado de fora da barraca, conjurando magia de fogo muito potente e uma quantidade pequena de lixo até quase desmaiar. Então o rapaz segura ela e usa uma bala de cura. Como isso deixou os dois com os rostos muito perto um do outro, a mina fica com vergonha e empurra ele pra longe. Ela tenta reprimir as emoções, pois tá sentindo o coração palpitar e o rosto quente. Dando tapinhas no próprio rosto, a moça consegue se acalmar, então Ryota pergunta se ela precisava usar uma magia tão poderosa para uma quantidade tão pequena de lixo. Celeste responde que essa é a única magia que consegue usar, a magia do fogo 3 Inferno. Quando Ryota pergunta sobre os níveis 1 e 2, a moça simplesmente diz que não consegue usar. Quando chega o próximo carregamento de lixo, Celeste se prepara para conjurar a magia, mas o Ryota age antes dela com uma bala flamejante para colocar fogo no lixo. Ele fala que vai ajudar agora que tem mais tempo livre por ter terminado o trabalho dele na masmorra. O problema é que com o tempo o lixo continua se empilhando, por mais que eles continuem queimando, tá sempre aparecendo mais. Celeste então conta que esse dia é uma exceção, pois parece que o mestre da masmorra acabou aparecendo. Como o cara não manja do que ela tá falando, Emily e Celeste explicam que o chefe da masmorra aparece algumas vezes por ano. Como é um monstro muito forte, ninguém pode entrar na masmorra por enquanto, então tá todo mundo comendo por ansiedade, por isso tem tanto lixo se acumulando. Celeste tá desanimada, mas Emily tenta motivar a amiga, dizendo que com certeza vão formar logo um grupo de extermínio para que tudo volte ao normal. Quando Ryota fala pra Celeste descansar, ela recusa, mas o cara fala que ela vai acabar desmaiando de novo se continuar desse jeito, então não precisa se esforçar tanto. A pedido dele, a Emily se dispõe a cuidar da moça, enquanto Ryota se prepara para continuar a incineração. No entanto, para infelicidade do grupo, a pilha do lixo volta a ficar bem grande no dia seguinte. Emily ainda tá esperançosa porque acha que o time de extermínio já deve ter sido enviado. Ryota decide dar uma olhada, pois deve ficar tudo mais tranquilo se souberem o que vão enfrentar. Ele se retira enquanto fala pra Celeste não exagerar. A maga fala que queria saber por que esse cara é sempre tão legal com ela, mas Emily diz que o Ryota é assim mesmo. Ele não consegue ignorar quem tá em apuros e também age desse jeito em Secro. Quando chega no quartel general, Ryota encontra o Neptune e as duas minas conversando com o Duke, que explica que pediu ajuda pro grupo Neptune para conseguir derrotar o mestre da masmorra. Ryota fica empolgado, porém a situação não é tão simples quanto ele tá pensando. Duke explica que o acordo com a cidade de Étero foi que caso o mestre da masmorra aparecesse, as duas cidades juntariam forças para exterminá-lo. O problema é que apesar de Secro ter decidido enviar o grupo Neptune, o lado da Étero não tá fazendo nada para mandar um grupo. A mina de cabelo azul fala que isso é conveniente para eles, pois se o mestre da masmorra ficar ativo por muito tempo, toda a ecologia da masmorra pode mudar e por consequência os itens dos drops também mudam. No momento a masmorra é praticamente de Secro, mas se isso acontecer eles vão voltar para estaca zero, e é isso que a cidade de Étero mais quer. E Ryota quer resolver isso individualmente, deixando de lado essa história de força conjunta. Porém Duke não pode permitir que ele faça isso. A mina de cabelo rosa explica que de acordo com as regras, apenas um grupo de pelo menos 3 aventureiros de rank A podem entrar nessa masmorra. Isso tudo porque o mestre da masmorra é realmente muito forte. Ryota pede a ajuda do Neptune, mas como ele foi chamado através de um contrato, não pode fazer nada por conta própria. Além disso, quando o cara decide procurar ajuda entre os outros aventureiros do acampamento, Neptune já explica que isso vai ser difícil, pois a galera só tá ali pra conseguir dinheiro com isenção de impostos, e ninguém tá disposto a enfrentar o mestre da masmorra. Quando Ryota volta pra barraca, Emily tá bem empolgada, pois já sabe que ele vai enfrentar o mestre da masmorra e ela quer ir junto. Já sabendo das regras em relação ao grupo de extermínio, Celeste também tá determinada a ir com eles, formando assim um grupo de 3. Sobre o lixo, já tem uma pessoa pra cobrir essa tarefa pra ela. É o Eugene, que acaba de chegar, mas não sozinho. Os outros aventureiros também estão ajudando com a fogueira. Com isso, o grupo tá praticamente pronto pra ir. Porém, Ryota também menciona sobre a regra de aventureiros com rank A. Então a Celeste mostra o seu status, sendo que ela é rank A em inteligência e motivação, mas é
Rank F em todas as taxas de drop. Sabendo que daqui a um tempo o Ryota vai embora pra Secro, a Celeste quer poder ajudar ele pelo menos nessa missão. Os três vão ao primeiro piso da masmorra Selen, onde não tem nenhum monstro, pois quando o mestre da masmorra tá presente, todos os outros monstros ficam escondidos. De repente o chão começa a rachar e os aventureiros precisam se afastar para não se ferirem. Do buraco aparece o mestre da masmorra, que é semelhante a um cavalo, só que com 2 chifres. Celeste diz que já ouviu falar disso, é um monstro que corrompe a pureza, um bicórnio. Logo Ryota e a Emily partem para cima para enfrentarem a criatura, que também avança, e quando a menina ataca, ele faz um escudo de energia para se proteger, fazendo ela cair no chão. O bicórnio então se aproxima da Emily caída, mas quando tá prestes a atacar, Ryota faz um disparo duplo. No entanto, não consegue penetrar a barreira mágica, pelo menos dá tempo da Emily escapar do ataque. No próximo confronto, a criatura volta a avançar, então a Celeste usa a magia de fogo. As chamas não penetram a barreira, mas deixam o bicho parado por tempo suficiente pro Ryota fazer mais um disparo duplo, que dessa vez é forte o suficiente para quebrar a barreira, deixando o bicórnio exposto. Emily aproveita para pular e fazer mais um ataque, dessa vez acertando o monstro e empurrando ele um pouco para trás. Em seguida, o Ryota faz vários disparos, mas a barreira volta a aparecer antes dele ser acertado. Pelo menos o cara agora sabe que pode quebrar a barreira com as balas combinadas, então ele fala que quer usar a mesma sequência de ataques. Enquanto isso, Duke recebe a notícia de que o Ryota entrou na masmorra. Neptune acha isso divertido, mas o homem acha que isso não tem a menor graça, porque os bicórnios são inimigos terríveis. Nesse meio tempo, o grupo continua a dominar na batalha, porém o monstro é muito resistente e continua se levantando mesmo depois de tantos ataques. O que resta é os aventureiros continuarem atacando, mas o bicórnio agora usa uma habilidade mágica que faz surgir um círculo brilhante embaixo dele. Quando a Emily avança e pisa no círculo, ela fica debilitada. Em seguida, a área do círculo chega no Ryota e na Celeste, e ele escuta a voz do sistema dizendo que todos seus status caíram 2 pontos, menos o HP e a força. Emily bate de frente com o inimigo, mas é jogada pra longe com impacto. Ela também teve os status reduzidos, enquanto a Celeste tá tão mal que foi ao chão, pois não tem mais nenhum ponto de mana. Com isso, ela tá muito cansada, então pra não deixar a moça se forçar ainda mais, o Ryota manda a Emily cuidar dela enquanto ele vai enfrentar o bicho sozinho. Nesse momento, a maga pede desculpa, pois acabou sendo um peso pra equipe, mas o Ryota reconhece que ela fez mais do que o suficiente pra ajudar eles, então deve descansar um pouco, porque a saúde dela é ainda mais importante do que a ajuda no momento. Ele volta a correr pro combate, enquanto Celeste lembra que ninguém nunca disse isso pra ela, lembrando também de como sofreu com o serviço de incineração, onde mesmo se esforçando ao máximo, só recebia cobranças e reclamações, porém o Ryota foi o único que reconheceu sua ajuda, e isso deixou ela muito feliz. Com isso, ela recupera a determinação na intenção de dar o seu melhor. A maga levanta e usa a magia inferno para destruir a barreira do bicórnio. Em seguida, Emily joga a marreta pro Ryota, que logo pula pra cima do monstro e acerta um golpe tão potente que quebra um dos chifres e derruba o bicho no chão, derrotando ele na hora. Depois disso, o Ryota volta pra checar a Celeste e agradecer pela ajuda. Isso deixa ela mais feliz do que nunca. O cara então busca o drop do bicórnio, que são 2 mini chifres dourados. Ela fica relutante em aceitar, mas o Ryota e a Emily convencem a moça. O efeito do item é que agora a maga pode usar magias de nível 1 de maneira ilimitada. Pelo esforço da moça, essa é a maneira deles agradecerem, então novamente ela fica emocionada. Mais tarde eles dão as notícias pro Duke, que fica completamente chocado por saber que o mestre da masmorra foi derrotado pelo grupo. De qualquer forma, ele decide agir logo para verificar se a ecologia da masmorra não teve nenhuma alteração. Então o cara sai correndo enquanto as amigas do Neptune chegam no local, elogiando a equipe por essa conquista. A de cabelo azul fala que o Ryota foi abençoado com boas companheiras. Enquanto uma elogia o desempenho da outra, Ryota concorda com a afirmação da moça, mas de repente percebe que o Neptune não apareceu e pergunta onde ele tá. Vemos então em outro lugar o cara colocando o representante da cidade hétero contra a parede, porque perdeu a oportunidade de lutar ao lado do Ryota por conta dele. Aparentemente o homem sofre uma punição severa, mas não é mostrado o que aconteceu de fato. No dia seguinte, a Celeste passa a usar os chifres de bicórnio para conjurar a magia de nível 1 e queimar o lixo sem se desgastar. Ryota aparece para falar com ela, então a moça fala que nunca pensou que poderia usar magia de nível 1 e isso até parece um sonho. Além disso, eles comentam as notícias de que foi confirmado que não houve mudanças na ecologia da masmorra de Selen, então ela agora pertence à cidade de Secro. Ryota fala que foram dias bem cheios, mas isso finalmente acabou. A maga pergunta quando ele vai voltar para Secro. Ele diz que provavelmente vai ser no dia seguinte. Celeste parece um pouco nervosa com algo e de repente o cara convida ela para ir junto com eles ao mesmo tempo que ela também já fala que quer ir junto. Sendo assim, a mina fica até surpresa, mas o Ryota comenta sobre o que falaram em relação a eles serem bons companheiros. Então ele realmente achou isso uma boa ideia e pensou em formalizar uma equipe. Celeste fala que gosta da ideia, então quando o Ryota fala sobre conversar com a Emily, a loira aparece do nada dizendo que também concorda e revelando que tava ali o tempo todo. Ela tá empolgada para que os três juntos formem a família Yoda, lembrando que ela chama o Ryota assim, pois nunca entendeu o nome dele. Com isso, todos ficam felizes
com o início dessa nova história. Em Sekiro, vemos a Ivy comendo algumas cenouras pequenas porque aparentemente as que o Ryota deixou já acabaram. Ela tá deprimida porque não são tão boas e sente muita saudade da cenoura dele. Falando no Ryota, ele finalmente tá chegando de volta em Sekiro, junto com a Emily e a Celeste. A cidade até que tá movimentada e ao ver uma barraca com cenouras à venda, o cara se pergunta como que a Ivy tá. Nesse momento eles encontram a Ezra, que fica feliz com o retorno, mas logo se espanta com a Celeste, perguntando quem é ela. Ryota apresenta a Magi e explica que eles três estão formando um grupo, porém isso deixa a mina ainda mais surpresa pelo cara formar um grupo com uma moça tão bonita. No entanto, ela disfarça o ciúme falando sobre as notícias em relação ao desempenho dele, e que ela tá feliz por um freguês ter ficado famoso. Além disso, Ezra fala que tem um pedido pra fazer sobre o festival da colheita, e diz pra ele ir até a loja quando tiver um tempo. Em seguida a mina sai correndo. Como o grupo não sabe o que é esse festival, Celeste faz uma pesquisa com a Emily e eles se reúnem depois pra falar sobre o assunto. Esse evento é celebrado uma vez por ano na cidade de Sekiro. Os itens dropados nas masmorras são coletados e exibidos. Na exibição, os itens são transformados em perdidos para serem eliminados em uma arena, com o objetivo de mostrar tanto o item quanto o monstro. Nesse momento, a maga aproveita para perguntar por que eles estão conversando nesse lugar especificamente, perto da entrada da masmorra Nihon 1. Então Ryota conta que foi ao terceiro andar da masmorra para conseguir aumentar a velocidade, só que rapidamente ele chegou no rank máximo desse atributo. Sendo assim, ele foi pro quarto andar, onde até teve uma certa dificuldade, mas logo conseguiu dar um jeito de derrotar os monstros, e com as sementes dropadas começou a subir os pontos de vitalidade. Em seguida, ele mostra a caixa que usou para guardar as sementes coletadas. Em pouco tempo, os drops viram várias múmias, e o Ryota acaba com elas rapidamente, conseguindo munições escuras, definidas como balas de contenção. Com a Celeste em dúvida sobre os perdidos droparem itens, Ryota fala que isso é um segredo que ele não conta pra ninguém. Ele só mostrou pra ela, pois agora a maga faz parte do grupo. De repente, uma explosão na cidade causa muita confusão. Os cidadãos fugindo avisa que um drop raro virou um perdido. Um monstro é um bicho bem esquisito e logo o grupo entra em ação. No entanto, a criatura não recebe dano nenhum da torre de chamas, feita pela magia da Celeste, nem do golpe de marreta da Emily. Com isso, Ryota avança e pega o monstro com força, jogando ele pra cima, enquanto prepara as balas de contenção. Ele faz um disparo duplo que cria linhas em volta do bicho. Ele cai no chão imobilizado, então o cara finaliza com mais um disparo duplo. A criatura dropa um tipo de bolsa. O único problema dessa batalha foi o martelo da Emily, que ficou com o cabo torto. A mina tenta desentortar, mas acaba quebrando de vez. À noite, a Ivy fica sabendo que o Ryota enfrentou o perdido, confirmando o cara de volta na cidade. No dia seguinte, um comerciante de armas chamado Smith visita a família Ryota querendo vender um martelo novo pra Emily, porque ficou sabendo que a arma dela quebrou. Acontece que o grupo ficou famoso pelo que fizeram em Selene, então ele quer fornecer o martelo da menina pra poder usar isso como divulgação pelo mundo. Ela fica um pouco relutante, mas o homem convence ela a aceitar o negócio, oferecendo um novo martelo de graça. Um tempo depois, na Nihon 1, Ryota encontra aquela galera da princesa de novo. Ele pergunta como estão os negócios, mas é revelado que as caixas de ar da princesa não estão vendendo muito bem. Por que será? Sendo assim, o Ryota aconselha a anunciarem algum novo produto relacionado à princesa. A primeira ideia que os caras pensam é a roupa íntima dela, mas isso seria exposição demais. Então Ryota dá a ideia de fazer uma marca de anéis da princesa. O cara acha isso uma ideia genial, mas enquanto agradece, a princesa fica encurralada por mortos-vivos. Então o Ryota age rapidamente, derrotando os monstros e salvando a vida dela. A garota agradece e o homem decide oferecer o anel da princesa pro Ryota como agradecimento. Ele fala do primeiro anel que será produzido com a marca dela. De início o cara recusa, mas a princesa também insiste que a primeira peça seja dele. Nesse meio tempo, Emily tá checando a resistência do cabo que será usado para fazer o próximo martelo, quando de repente a Ivy aparece procurando o Ryota. Emily conta que ele tinha ido pra Nihon 1 e depois vai pra Telulu, e por último vai pra loja da Ezra. Sendo assim, a menina coelho sai em disparada, com destino primeiramente pra masmorra Nihon 1. Nesse momento o cara já tá na Telulu. Ele agora usa uma pochete na cintura, é aquela bolsa dropada pelo perdido esquisito. Essa bolsa captura automaticamente os itens dropados, e foi somente isso que impediu a princesa e os outros de acabarem vendo que ele dropou as sementes dos mortos-vivos. Agora ele vai garantir uma grana com os itens da Telulu. Enquanto isso, na Nihon 1, a Ivy tá louca procurando ele por toda parte, e como não encontra, ela vai até o mercado onde encontra a Ezra, só que o Ryota ainda não chegou. Algum tempo depois, ele aparece para fazer a venda e aproveita para escutar o pedido da Ezra em relação ao festival da colheita. Primeiro ela pergunta o que ele sabe sobre o festival, então ele conta que ficou sabendo sobre a exibição dos itens dropados nas masmorras e que eles transformam esses itens em perdidos para enfrentarem na exibição. O favor que Ezra pede é que ele colete os itens que são difíceis de conseguirem. No caso, seriam os itens raros das masmorras que os aventureiros normais não conseguem pegar. É claro que não vai ser de graça, o mercado vai pagar por tudo que ele coletar, então o rapaz aceita essa tarefa, e assim a Ezra passa para ele uma lista com os itens que precisam. Nesse momento, a outra vendedora aparece para pagar os itens que o Ryota vendeu. No total, o pagamento é de 40.000 pilos.
pilos. O cara percebe que o dinheiro tá bem trocado, tem até moedas junto das células. A moça então explica que o responsável por pegar dinheiro nas masmorras foi preso por corrupção, e por isso a circulação de dinheiro tá complicada. Ryota fica surpresa ao descobrir que até o dinheiro é dropado nas masmorras, e decide ver que tipo de perdida aparece de uma nota de 10.000 pilos. O monstro que surge é um pássaro azul gigante que sai voando em seguida. Ryota não perde tempo e já começa a meter bala, mas como o bicho é rápido, nenhum disparo acerta até ele usar a munição autoguiada. Quando a criatura é eliminada, o item dropado já aparece na pochete dele, e é uma poção que aumenta a taxa de drop de planta em 3 níveis por 10 minutos. Como ele já é rank S em todos os drops, essa poção não vale de nada pra ele. De repente a Ivy aparece e agarra o cara, derrubando ele no chão e pedindo pela cenoura dele. Sendo assim, eles vão pro segundo nível da Telulu, onde ele coleta várias cenouras pra ela. A garota coelho fica muito contente e começa a comer. Ele então fala que ela podia ter pedido cenouras pros companheiros de equipe, já que queria tanto assim. Porém a coelha fala que nenhuma cenoura é tão boa quanto a dele, e também que não anda mais com aquela galera por diferenças de visão masmorral. Ryota não entende o que isso quer dizer, então a Ivy explica que é uma coelha que só quer cenoura, enquanto o grupo queria outras coisas, sendo que esse tipo de discordância é bem comum. Ela também fala que os coelhos são muito fortes e não tem problema ficar sozinha. Além disso, os coelhos sabem que companheiro só dá o trabalho. Vemos nesse momento o passado da Ivy, enquanto conta essa história pro Ryota. Ela convivia com outras coelhas em uma masmorra, mas gostava de comer só carne. Ela não queria comer nenhuma verdura ou legume, então quando as companheiras insistem demais, ela vai embora correndo, tendo assim o primeiro desgosto por companheiros. Um tempo depois, ela derrota um búfalo que devia dropar uma cenoura, mas em vez disso dropa um garoto. Ele acha que tá em uma mansão mal assombrada e que a menina coelha é um fantasma. Quando aparece outro búfalo, a mina derrota o bicho rapidamente, então o garoto fica empolgado, querendo também derrotar uma criatura, que ele acha que também é um fantasma. Como o garoto insiste, Ivy enfraquece outro búfalo pra ele conseguir finalizar jogando um item num bicho. Isso faz dropar uma cenoura. Primeiro a Ivy manda ele jogar fora, pois ela odeia a cenoura, mas o garoto fala que não se pode ser chato com comida. Então ele parte a verdura ao meio pra dividir com ela e faz ela experimentar. Ao sentir o sabor, a Ivy acaba gostando muito. Ao ver isso, o garoto oferece também a outra metade, e essa atitude faz a garota coelho dizer que ele é um bom companheiro. No entanto, logo em seguida, o garoto começa a brilhar e desaparece. Nesse momento ao longe, é possível ouvir algumas vozes, provavelmente dos pais do garoto perguntando onde ele tinha ido, enquanto o garoto conta que derrotou um monstro enorme. De volta ao presente, a coelha fala pro Ryota que por culpa daquele garoto, ela começou a buscar cenouras gostosas a todo custo. Por isso ela diz que companheiros não são bons. O cara comenta que ela tem uma opinião muito radical, mas aconselha que ela pegue as próprias cenouras para não depender dos outros. O problema é que a Ivy tem a taxa de drop muito baixa, é apenas rank D. Sendo assim, Ryota diz que tem uma coisa para dar para ela. Ele pega a poção que dropou mais cedo e fala para ela beber. A menina coelha obedece e só nessa hora ele conta que tendo um drop no rank D, ao beber essa poção ela deve estar no rank A. Em seguida, a Ivy testa a habilidade derrotando o primeiro slime verde que aparece. Dessa vez a cenoura dropada é quase do tamanho das que o Ryota coleta. A menina experimenta e realmente ama o sabor diferenciado, além da sensação de ela mesma ter conseguido dropar. Depois ela pergunta onde vende esse tipo de poção, então o cara revela que não é vendido em lugar nenhum, pois é um item especial que apenas ele consegue dropar. Essa informação deixa a coelha chocada e de repente ela começa a implorar para ser uma companheira de grupo dele. Sendo uma atitude repentina, Ryota comenta sobre o que ela acabou de falar em relação a não ter companheiros, só que ela admite que estava errada, dizendo que os companheiros são bons por darem poção e ótimas cenouras para ela. O cara fala que isso não é uma definição de companheiro, já que é uma característica só dele. Mesmo assim, a menina continua implorando aos pés dele de forma tão insistente que ele acaba aceitando. Então a coelha abraça ele falando que o ama. Com isso, a dupla volta para casa. Emily alegremente mostra um martelo novo que realmente é bem legal, só que ela corta o assunto quando vê a Ivy tão próxima dele. Ryota então apresenta a mais nova integrante da família Ryota. Enquanto a Celeste fica surpresa, a Emily fica super feliz e dá as boas-vindas pra amiga, que continua dizendo que ama o Ryota. No dia seguinte, Celeste se sente mal e com dor de cabeça por conta de uma tempestade de mana. Como ela é uma usuária de magia, ela sofre desse jeito quando acontece uma tempestade de mana, mas a moça sabe que vai melhorar quando a tempestade passar. Com isso em mente, Ryota decide que nesse dia, em vez de explorarem uma masmorra, eles vão procurar uma casa maior, já que a família tá crescendo. Ele se questiona se existe alguma casa que amenize os efeitos da tempestade, e pra surpresa de todos, existe sim. O grupo encontra uma casa que atende aos critérios do Ryota, e quando a porta fecha, a cabeça da Celeste para de doer instantaneamente. O vendedor conta que essa propriedade tem métodos muito modernos de bloqueio de tempestades de mana, sendo muito boa para os usuários de magia. Além disso, Emily se encanta com a cozinha enorme. Com todas essas vantagens, o preço do aluguel é bem alto, 400.000 pilos. As garotas se assustam, mas o Ryota aceita imediatamente, pois o primeiro critério é que fosse uma casa onde a Celeste e a Emily possam sempre sorrirem. E ao ver como Celeste se sentiu melhor ao entrar, ele não tem dúvidas sobre essa decisão. Dito isso, eles fazem a mudança.
criança. No dia seguinte, quando a tempestade de mana passa, a casa já tá completamente arrumada e limpa graças a Emily, que fez tudo em um dia. Celeste questiona o que devem fazer hoje, então Ivy sugere ir atrás de cenoura, mas o Ryota quer priorizar a lista de itens raros pro festival da colheita que a Ezra pediu, então ele quer procurar monstros raros no 7º piso de Telulu, mas é claro que vão aproveitar para pegar umas cenouras pra garota coelho. Em seguida, Emily aparece com o café da manhã, então todos se reúnem para se alimentarem. O 7º piso da Telulu tem uma peculiaridade, o local tem neve. Ryota acha estranho nevar em uma masmorra, mas a Celeste conta que isso acontece em alguns pisos de masmorra. O cara elogia o conhecimento da maga e ela dá uma de modesta, mas fica feliz com o elogio. Enquanto caminham, eles encontram aquele trio de aventureiros, com os 2 jovens e o velho que viram no outro piso há muito tempo. O velho faz um discurso dizendo como tá emocionado com a evolução deles, porque os jovens ficaram mais fortes com bastante esforço. Percebendo que os jovens estão emocionados também, Ryota conclui que a lavagem cerebral deles está completa. Emily percebe a expressão dele, mas o cara fala que não é nada. Em seguida eles encontram um monstro diferente. É um slime rosa com fogo na cabeça, que ao receber 2 disparos fica com fogo nos olhos também. Ryota tenta vários outros disparos, mas nenhum parece causar danos ao monstro, que revida com uma investida no cara. Celeste avisa que esse é um slime tenaz e não tem como uma pessoa derrotar ele sozinha, porque esse monstro fica invencível quando tá perto da morte, e não recebe mais dano da última pessoa que atacou. Sendo assim, uma pessoa precisa enfraquecer para outra finalizar a criatura, então Celeste derrota o slime com um ataque de fogo. Ivy comenta que esses são bichos à prova de solitários, e até que é comum. Com isso, a estratégia para esse andar é deixar as minas enfrentarem os monstros pro Ryota dar apenas o ataque final, e é isso que eles fazem, conseguindo um drop de cebolas ao derrotar o slime tenaz. Ivy não curte muitas cebolas, ela fala que gosta apenas de cenouras, então a Emily diz que vai fazer um curry com batata, cebola e pedaços de cenoura para despertar o interesse da coelha. Ryota acha isso engraçado, mas antes de continuar a conversa sobre curry, ele é atingido por um slime roxo mais forte com os olhos e o fogo diferentes do anterior. O cara percebe que esse é um monstro raro desse piso. Celeste conta que esse é um slime ultra tenaz, ainda precisa de uma segunda pessoa para derrotá-lo, mas ele tem algo a mais. Quando tá quase morrendo, esse slime reflete de volta todos os ataques feitos contra ele, então precisam ter cuidado ao enfraquecê-lo. Sendo assim, Ivy se dispõe a fazer a parte do enfraquecimento, porque ela sabe quanto de HP ele tem, porque já derrotou um desse antes. A mina faz um ataque e o Ryota finaliza. O bicho dropa uma joia azul que tem um efeito de refletir alguns ataques quando é equipada. Antes de saírem da masmorra, eles passam no segundo andar para testar o efeito da joia. Ryota fica segurando o item, enquanto o slime verde fica atacando ele até ser derrotado com o dano refletido. É um item interessante, mas o Ryota sabe que seria mais rápido atacar o monstro de uma vez. Depois disso, Ryota leva o item para vender para Ezra. A mina chama a joia de lágrima de slime, já reconhecendo que é um item raro do 7º piso. É claro que ela não vai deixar de comprar dele, pois graças ao Ryota, a classificação e o nível de confiança da loja continuam subindo. Então ela paga o valor que o item vale, 3 milhões de pilos. É impressionante, mas tá com o preço mais alto chegando na época do festival da colheita. Quando sai da loja, o pessoal passa por uma menina de verde que entra no estabelecimento procurando um grupo para participar. Ninguém quer aceitar uma mina tão jovem, e a Ezra parece comovida com a situação. Algum tempo depois, vemos Ryota no 5º piso da Nihon 1. Ele enfrenta um esqueleto que fica vermelho e é muito rápido. Mesmo assim, com a velocidade Rank S, o cara não tem dificuldade em derrotar o bicho. A semente dropada aumenta o MP dele em 1 ponto. Ele sabe que esses são os pontos de mana necessários para usar magia, mas não sabe como se aprende uma magia. Para resolver isso, com a ajuda da Celeste, Ryota gasta 3 milhões de pilos em uma Akuma no Mi, quer dizer, uma fruta mágica. A moça explica que normalmente as pessoas aprendem magia subindo de nível aos poucos, mas como isso não é possível pro Ryota, ele pode comer essa fruta mágica para aprender uma magia aleatória. A fruta tem um símbolo estranho, mas antes de comer, Ryota decide transformar em um perdido para fazer um teste. O monstro que a fruta vira é uma esfera de metal que fica com o formato do Ryota quando ele chega perto. Não só isso, ele é rápido, forte e resistente como o original. O cara conclui que a cópia deve ter cerca de 80% dos seus atributos, e depois de lutar um pouco, ele derrota a criatura, que dropa uma nova fruta, agora com 2 símbolos. Como era de se esperar, ele aprende 2 magias. Uma é o feitiço de vento cortante, sendo uma magia de vento nível 1. A outra ele prefere demonstrar, contra um slime azul que fica vermelho após um ataque da Celeste. Ryota usa magia reserva e depois usa uma bala de contenção, possibilitando que a Emily finalize com o último golpe. E dessa vez o drop é muito bom. A verdade é que se ele usar esse feitiço em um monstro, suas taxas de drop se aplicam em quem derrotar a criatura. Ou seja, ele pode deixar outra pessoa com drop rank S. Emily fica feliz porque isso também ajudou ela a subir de nível, e o grupo fica empolgado por poderem ficar mais fortes juntos. No outro dia, Ryota encontra Ezra carregando umas caixas e oferece ajuda porque parece pesado. A mina aceita e quando chegam no mercado, Ryota percebe a menina de verde pedindo para entrar em um grupo. O problema é que ela encontra aquele velho com ideias antiquadas. Ele diz que ela tem potencial. Ezra conta que essa mina
tá há um tempo tentando entrar em um grupo, mas ninguém aceita por ser nova e ter nível 2 como nível máximo. Antes que ela caia na ideia do coroa, Ryota interrompe e fala que quer ela no grupo dele e que não vai abrir mão, ainda mais se for pra deixar ela entrar no grupo desse velho. Pra ajudar, Ezra faz uma cena parabenizando a garota por estar prestes a entrar pra família Yoda e dizendo que esse é o grupo mais comentado da cidade e que isso seria uma grande honra. Ela termina falando que a garota tem muita sorte. Os outros aventureiros também conhecem a fama do Ryota e confirmam que o cara tem uma reputação incrível. Com isso, a menina aceita entrar no grupo e se apresenta como Alice. Pra começar, Ryota leva ela pro painel de status, onde eles veem que os atributos dela são muito ruins. Em seguida, ele leva a garota pra masmorra de Nihon pra ajudar a subir de nível. Alice conta que sente uma nostalgia porque nasceu em uma masmorra. Parece que a mãe dela estava trabalhando em uma quando ela nasceu. Ela também demonstra uma habilidade de saber onde os monstros estão. Com isso, eles rapidamente encontram uma horda de esqueletos. Ryota prende os monstros com a bala de contenção e deixa a garota finalizar eles na pedrada. Quando ela sobe de nível, os status não mudam muito e já tá no máximo, que é o nível 2. Mesmo assim, ela pede pra voltar, dizendo que quando estavam lá dentro, a ossada disse pra voltar logo. Sem saber o que isso quer dizer, o cara acompanha a garota. Ela mostra qual foi o esqueleto que disse isso e pede pra prender um monstro, que agora quer que ela o derrote. Dessa vez, a criatura, em vez de desaparecer com um ataque, começa a brilhar e diminui de tamanho, virando um mini esqueleto, que agora vai andar com eles. Por mais estranho que possa parecer, eles levam a ossada pra masmorra de Telulu, onde ela fica um pouco maior e enfrenta um slime azul. E depois de derrotar o bicho, ela se destransforma e restaura todo o dano que tomou. Essa criatura também considera Alice como uma irmã mais velha, porque os dois nasceram em masmorras. Agora ela escuta o chamado de um gelatina, direcionando eles pra um slime azul, que assim como a ossada pede pra ser derrotado. O esqueleto perde a cabeça em um golpe, mas consegue segurar o crânio e usar como arma pra derrotar o oponente. Dessa vez acontece a mesma coisa, o slime fica bem pequeno e se torna um parceiro deles. Então Alice conta que a ossada é uma menina e o gelatina é um garoto. Mais tarde ele chega em casa com a Alice, mas primeiro percebe a Ivy comendo um hambúrguer de cenoura totalmente apaixonada pelo sabor. Nesse momento a Celeste fala que os bichinhos da Alice são muito fofos e fica querendo fazer carinho, porém isso assusta os dois. Emily não sabia que a maga gostava tanto de coisas fofinhas, então ela fala que quer muito apertar os bichinhos, porém tanto a ossada quanto o gelatina continuam se escondendo dela. Já a reação da Ivy é a mesma que a nossa, ela acha isso esquisito. Só depois dessa interação todos se sentam pra conversar. Alice se apresenta e o Ryota fala que gostaria muito que essa garota entrasse pro grupo. Celeste apoia a ideia imediatamente. Ivy pergunta se ela gosta de cenouras, e quando Alice conta que não gosta muito, a menina coelho fica a favor da ideia, já que elas duas nunca vão ter que disputar por uma cenoura. A Emily também não tem nada contra, ela também fica empolgada pra aceitar os três na família Ryota, a Alice, a ossada e o gelatina. A garota fica muito feliz em ser aceita no grupo, e quando os bichinhos reaparecem no ombro dela, Celeste quase infarta com a fofura, e é assim que a família Ryota fica ainda maior. O cara sente que os dias vão ficar ainda mais emocionantes. Galera, já deixa eu saber se vocês querem continuação desse anime comentando aqui embaixo, beleza? Caso você ainda não for, já se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os vídeos novos, fechou? Valeu galera, se cuidem!